Ok. Bom, pessoal, vou começar aqui das funções oxigenadas, né? Enquanto vai abrindo a tela aí, na aula passada a gente comentou sobre os hidrocarbonetos, né? A gente falou toda a parte inicial de hidrocarbonetos. E muitas das coisas que a gente viu nos hidrocarbonetos, a gente vai acabar revisando aqui, né? Por que isso? Porque os hidrocarbonetos é a base da química orgânica, né? Você, quando fala de hidrocarbonetos, você está falando, na verdade, de quê? Da base completa dos compostos orgânicos. Porque os outros compostos, tudo que a gente for estudar deles, a gente pega um pouquinho dos hidrocarbonetos, né? Então, os hidrocarbonetos são aqueles compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, não é isso? E os outros compostos, aí vão vir as funções oxigenadas, né? Vocês estão vendo aí os álcoois, que são os primeiros. Aí nós temos depois as funções nitrogenadas. E eu vou falar rapidinho dos ácidos sulfônicos e depois dos haletos, né? Na verdade, olhando as provas e tal, não é muito comum cair sobre essas duas funções, não. Só que quando eu for falar de ação de detergente e sabão, acaba que eu preciso falar dos ácidos sulfônicos, que é o que origina os detergentes, né? E eu vou comentar aqui nas funções, nas propriedades também. Bom, então começando aí das funções oxigenadas, a primeira delas que a gente vai estudar são os álcoois, né? E aí o que são os álcoois? Os álcoois são aqueles compostos orgânicos que o grupo funcional é a hidroxila ligada a uma cadeia carbônica, né? E essa hidroxila ligada a uma cadeia carbônica, eu estou mostrando aqui como R, não é isso? Esse R aqui é para indicar radical. Na aula passada eu até comentei de alguns radicais, radical metil, radical etil, radical benzil, radical fenil, né? Eu comentei vários radicais com vocês, toluil, ortotoluil, paratoluil, né? Nós vimos aí alguns radicais, não é isso? E aí, esses radicais, se a hidroxila se ligar a um desses radicais, ela vai também, né? Você vai ter aí a formação de um álcool, né? Então, a hidroxila é o grupo funcional, ok? E aí, ó, dentro das funções oxigenadas, né, dos álcoois, nós temos aí, ó, um álcool alifático. O que é um álcool alifático? Cadeia alifática, relembrando, né, é aquela cadeia que ela é aberta, não é isso? Um diálcool alifático, diálcool por quê? Porque tem duas hidroxilas. Um álcool cíclico, porque a cadeia carbônica é uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, não é isso? E um álcool aromático, porque a cadeia carbônica é o anel benzênico, não é isso? Lembra da bolinha no meio? Significam 3 ligações duplas alternadas, né? A bolinha porque elas estão deslocalizadas. Esses elétrons, que são os elétrons π do anel benzênico, eles ficam em constante movimento dentro da cadeia, não é isso? Então, por isso que você representa por essa bolinha aqui, tudo bem? E aqui, ó, uma questão importante aqui, ó. Nem todos os compostos que apresentam a hidroxila, né, ligada aí na cadeia carbônica, ela é considerada um álcool. Por que isso? Porque nós temos aí o chamado enol. Enol, ó o termo EN aí, que nós vimos na aula passada, que é o termo designado para ligação dupla, né? O enol é quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono insaturado, tudo bem? Carbono de ligação dupla, isso é um enol, né? E o fenol é quando eu tenho a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Olha a diferença, isso aqui de baixo é um fenol, o de cima é um álcool. Qual a diferença entre eles? No de cima, a hidroxila está ligada ao carbono e esse carbono que está ligado ao anel benzênico. Embaixo, a hidroxila está ligada direto ao anel benzênico, tá? Não confunda isso, por favor. Isso dá uma confusão danada. E pode ter certeza, se isso cai numa questão, vai ter uma opção lá para te fazer errar. Tudo bem? Então, cuidado com isso aí. Atenção extrema, né? A nomenclatura dos álcoois. Gente, nomenclatura normal, que nós vimos lá na aula passada. Prefixo, que indica o número de átomos de carbono, tipo de ligação, AN a NN, e a terminação, que no caso aqui dos álcoois vai ser a terminação OL. Então tá aí, ó, MET de um carbono, AN de ligação simples e OL de hidroxila, né, que é a função álcool. O segundo, mesma coisa, ET de 2 carbonos, AN de ligação simples e OL de hidroxila. No caso aqui agora, com 3 carbonos aí, já teve um problema, né? Porque a hidroxila, ela está aqui ligada ao carbono 1, mas ela poderia estar ligada ao carbono 2. Né? Então, agora eu tenho que indicar a posição da hidroxila. Voltando na aula passada, por que eu numero uma cadeia carbônica? Porque eu quero indicar a posição de alguma coisa.
Que alguma coisa é essa? Pode ser um radical, metil, etil, propil, fenil, seja lá qual for. Pode ser uma insaturação, ligação dupla ou tripla. Ou agora, né, a gente está começando aí com as funções, pode ser o grupo funcional de algum composto orgânico, tudo bem? Então, para isso que eu numero uma cadeia carbônica, né? Então tá aqui, ó. Eu numerei a cadeia carbônica. Preferência da numeração, sempre do grupo funcional. Quando é um alcano, só tem ligação simples, começa, né, da extremidade mais próxima do radical, né, isso, e a cadeia carbônica principal, aquela que tem maior número de carbonos e maior número de radicais. Bom, acabou. Quando entra aí o alceno e o alcino, que tem ligação dupla e ligação tripla, aí o grupo funcional é a dupla ou tripla. Então, a numeração começa mais próximo da ligação dupla ou tripla. E agora, quando tem o grupo funcional de um outro átomo que não seja carbono, né, aí eu já começo desse grupo funcional, mais próximo desse grupo funcional. Tudo bem? Então, a nomenclatura aí, o PAC está aqui, ó. Vai ser 2-metil, porque no carbono 2 tem um radical metil, né? Prop de 3 carbonos, AN de ligação simples, e no carbono 1, a hidroxila. Essa é a nomenclatura atual. Gente, quando eu falo atual, é atual de mais de 15 anos, tá? É porque você ainda vai encontrar livros que escreve essa nomenclatura aqui, ó. 2-metil, 1-propanol, mas o correto é 2-metil-propan, 1-ol. Tudo bem? Essa é a nomenclatura correta, tá? Então, só tomar esse cuidadinho aí. Ainda na nomenclatura, ó, quando a cadeia é um pouco maior, olha a confusão aí. Eu começo por onde? Pelo radical metil, né, que está do lado esquerdo, né, você olhando para a tela, ou da hidroxila, que está do lado direito. Preferência do grupo funcional. Por isso que a numeração correta, né, tá aí, ó, o número 1 mais próximo da hidroxila. Então, 4-metil, pentan, 2-ol. Né, isso? E no caso aqui de uma cadeia fechada, a diferença, lembra que eu comentei com vocês nos ciclanos, que quando tem cadeia fechada, eu sigo a mesma regra, só coloco a palavra ciclo na frente. Então fica ciclopentanol, né? Porque são 5 átomos de carbono. Tudo bem? Ainda na nomenclatura dos álcoois, aí, ó. E aí, eu tenho agora um CH3 e tem hidroxila. Preferência da hidroxila. Então, a hidroxila é o carbono 1, não é isso? E o radical metil, ele está no carbono 3. Então, fica 3-metil, né? É ciclo-X, porque são 6 carbonos em cadeia fechada. A N, porque é só ligação simples entre eles. 1-ol. 1-ol, porque no carbono 1 tem hidroxila. E uma observação importante, que nesse caso aí, eu não preciso colocar esse 1-ol. Eu poderia colocar simplesmente assim, ó, 3-metil ciclohexanol. Aí você vai perguntar, mas por que, professor? Porque nesse caso, subentende-se que a numeração sempre vai começar da hidroxila. E a hidroxila é o carbono 1. Tudo bem? Então, por isso que eu não precisaria colocar. Mas colocar tá errado? Não, não tá errado. É como se você estivesse falando assim, vou sair para fora. Tá bom? É um pleonasmo, é isso aí. Né? Uma redundância. E aí, na nomenclatura ainda, nós temos aí, ó, quando as moléculas são mais complexas, a gente pode trabalhar com a hidroxila sendo um radical hidroxi, tá? Então, eu poderia assim, ó, porque pensa comigo, como é que você vai dar um nome a esse troço aí, ó? Primeiro que você tem que escolher uma cadeia. A cadeia principal ou vai ser o anel benzênico, vamos lá, grupo funcional, pertencia em relação a isso, peraí. O grupo... Ixi, perdi, gente, calma aí. Perdi a leitura aqui. Peraí, deixa eu voltar que eu perdi a leitura. Deixa eu voltar aqui no chat. Você me perguntou, o grupo funcional tem preferência em relação à insaturação? Sim, tem sim. Porque na hierarquia, você começa aqui debaixo do radical, depois você passa para a insaturação e, por último, o grupo funcional, ok? Então, tem preferência sim. Né? A Ana está digitando, pode falar, Ana. Lembrando, gente, se vocês quiserem abrir o microfone, tá? Não fique com vergonha não, tá bom? Pode perguntar. Beleza? Então, ó. Voltando aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse cara aí é meio complicado, né? Meio esquisito de trabalhar com esse cara, porque eu não tenho... Qual vai ser a cadeia principal aí? Então, nesse caso aqui, eu elegi a cadeia principal como sendo a cadeia aberta. Por que isso? Porque é mais fácil para mim dar um nome ao radical, que é o anel benzênico, que é o radical fenil, do que dar nome, como se eu seguisse aqui o anel benzênico como cadeia principal, e dar nome ao que seria esse radical aqui, ó. E, ó, aí tudo isso aqui seria um radical. Que radical é esse? Você sabe?
Nem eu. Então, eu preferi usar esse cara aqui como cadeia principal e esse cara aqui é o radical. E aí, ó, a hidroxila está mais próxima de quem? Ó, aqui é o carbono 1, não é isso? Então, ó, 1, 2, 3, 4 ficaria, né? Lembra que em ordem alfabética, né? 3 cloro, 1 fenil, 2 hidroxibutano. Então, nesse caso aí, ó, tá a observação para escrever em ordem alfabética. Nesse caso aí você não pode esquecer, tudo bem? O nome dos radicais, né, das ramificações em ordem alfabética, ok? Ó, álcool metílico. Deixa eu ver se tem alguém para trás aqui no grupo, gente. Ver se alguém não conseguiu entrar na aula. Deixa eu ver. Show, não, tranquilo. Todo mundo aqui na aula. Show de bola. Então vamos lá. Álcool metílico. Essa é a nomenclatura. Confundo para dar o nome da cadeia principal. Tá. Você vê se é isso mesmo. Você está se confundindo em se a cadeia principal tem os dois. Se a cadeia principal vai ser a cadeia fechada ou se vai ser a cadeia aberta. Boa. Então, vou voltar aqui rapidinho para você entender. O que eu tentei passar aqui para vocês? É muito complicado se eu definir o radical, né? O anel benzênico como a cadeia principal. Por quê? Se eu definir o anel benzênico como a cadeia principal, o que vai ser o radical para nós aqui? Né? O radical vai ser, gente, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser um radical. Se não tivesse a hidroxila e não tivesse o cloro, o radical aí tá fácil, né? Que radical é esse? Tem 4 carbonos, é um butil, não é isso? Como está na ponta da cadeia, é um N-butil, ou simplesmente butil. Só que tem hidroxila e tem cloro. Que radical é esse? Eu nem sei. Eu vou falar a verdade para você, eu acredito que isso aí nem existe esse nome de radical na química orgânica. Tudo bem? Então, o que eu vou usar agora como cadeia principal? Então vou usar aquela cadeia que eu consigo identificar os radicais. Se eu escolher a cadeia aberta como a principal, eu consigo identificar os radicais? Eu consigo, não é isso? Deixa eu dar um ESC aqui. Oi. Se eu escolher a cadeia principal como sendo a aberta, aí eu consigo identificar os radicais. Aí fica mais fácil, não fica? Por quê? Quem serão os radicais aqui? Ó? O anel benzênico, a hidroxila, que pode ser considerado como radical hidroxi, e o átomo, no caso aqui, o átomo de cloro, né? Tá ligado aí, né? Que é o radical cloro, tudo bem? Que é um halogênio, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu dei preferência à cadeia aberta. Por quê? Ela eu consigo identificar os radicais. Faz ao contrário. Escolhe a cadeia fechada como cadeia principal. Tudo isso sendo um radical. Como é que vai ser o nome desse radical? Não tem esse nome. Não existe esse nome. Aí que vai definir quem você vai escolher. Se é cadeia aberta ou se é cadeia fechada. Essa confusão não se assuste, tá? Eu não lembro agora quem foi que perguntou. Não se assuste que não é exclusividade sua, não. Tá bom? Isso é comum de todo mundo que estuda química orgânica. Mas se fossem radicais mesmo ligados ao ciclo, cadeia seria fechada ou ramificada ou mista. Ah, tá. Vamos lá. Essa cadeia é mista. Ela tem uma parte fechada e ela tem uma parte aberta. Tudo bem? Ela é uma cadeia mista. Ponto. Certo? Se eu tivesse mais radicais ligados aqui, aí nós temos um outro detalhe. Vamos supor que eu tivesse um radical metil, isopropil, seja lá qual for ligado aqui. Como é que você dá o nome a esse troço? Bom, como eu não tenho o nome desse radical aqui, eu teria que usar o nome, né, aqui desse cara como radical. Ah, mas tem um outro troço pendurado a ele. Aí na química orgânica tem uma brincadeirinha que normalmente isso já vira um nome usual. Né? Ele já não é mais um nome seguindo a nomenclatura e o PAC, porque aí o PAC já não consegue definir quais as regras. Então ele vai ter um nome, por exemplo, vou te dar um exemplo, progesterona, entendeu, né? Show. Progesterona é um hormônio, não é isso? É uma cadeia gigante. Como é que dá o nome daquele troço? Não tem, não existe regra, nomenclatura e o PAC para poder dar nome. Então batiza com um nome e aí pronto, o nome daquele composto é aquele ali, tá bom? Então progesterona, né? Testosterona. Estou falando desses hormônios porque tem nos exercícios que vocês vão ver aí para frente, tudo bem? Nos exercícios de fixação, tá bom? Conseguiram esclarecer a dúvida, gente? Beleza, tranquilo então. Bom, a nomenclatura usual, voltando aí, ó, o que é a nomenclatura usual? Você escreve a palavra álcool,
você escreve depois o nome do radical ligado à hidroxila com a terminação ico, tá bom? Então, por isso que ficou aqui, ó, álcool metílico, porque é o radical metil ligado à hidroxila. Aqui é álcool etílico. Opa, ficou um erro aqui, gente. Pera aí. Olha o professor aqui comendo mosca aqui, ó. Na hora de preparar o material. Sabe o que é isso? É o Ctrl+C, Ctrl+V. Para aproveitar a formatação da caixa de texto. Então, vamos lá. Volta aí. Então, o que acontece? Ali, o que você percebe? O radical que está ligado à hidroxila é que vai para o nome do álcool. Tudo bem? Então, por isso que ficou... agora sim, ó, agora ficou álcool etílico. E aí, ó, se eu tiver... Ó, quem é esse cara aqui? Lembra? Vamos lá, hein? Se eu tenho a valência livre ou a ligação direto no anel benzênico, é radical fenil. Se agora eu tenho um anel benzênico com CH2 e algo ligado fora, aí é radical benzil. Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado com esse negócio. Então aqui é álcool benzílico, tá bom? Aqui não é álcool fenílico, não. Esse é o benzílico, tá? Então, cuidado, apesar de que álcool fenílico não existe, aí vira fenol. Aí já é uma outra função orgânica com outras características, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Aí, ó, classificação dos hábitos. Gente, a classificação é muito simples. Por quê? Eu tenho um álcool que é saturado, já te induz a pensar o quê? Álcool saturado é que está ligado o quê? Numa cadeia saturada, né? Isso é uma hidroxila ligada numa cadeia saturada. Álcool insaturado, porque a hidroxila está ligada numa cadeia insaturada. Opa, qual é a diferença de cadeia saturada para insaturada? Cadeia saturada, somente ligações simples entre carbonos. Cadeia insaturada é aquela que tem ligações duplas e ou triplas entre carbonos. Cuidado com isso. E tem o álcool aromático, né? Que é quando a hidroxila está ligado... Ó, aqui você fala, mas professor, ela não está ligada direto ao anel benzênico. Tudo bem, mas ela está dentro ali na cadeia existe o anel benzênico, ali naquele composto. Então, ele é um álcool aromático, tá? Por causa do anel aromático. E aí, ó, nós temos as outras classificações, que seria de acordo com o número de hidroxilas, que aí, simples, né? Monoálcool, diálcool, triálcool, né? Tem uma, duas, três hidroxilas. Aí você fala, e com 4 hidroxilas, vira tetrálcool? Aí já não utiliza mais esse termo. Aí você trabalha com poliálcool. Se tiver mais de 3 hidroxilas, já se chama de poliálcool, tudo bem? O glicerol, a glicerina, ela é um triálcool, tá bom? De acordo com o tipo de carbono que a hidroxila está ligada. Aí nós temos o primário, secundário e terciário. Por quê? Álcool primário, hidroxila ligada a carbono primário. Secundário, hidroxila ligada a carbono secundário. Álcool terciário, hidroxila ligada a carbono terciário. Aí é bem simples de... Aí você vai falar, professor, mas não tem álcool quaternário, não? Eu vou te responder com a mesma pergunta. Existe álcool quaternário? Porque para ser álcool quaternário, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono quaternário. E o carbono quaternário tem que estar ligado a 4 carbonos. Para entrar uma hidroxila, tem que fazer 5 ligações. E o carbono só faz 4, né? Então, o álcool quaternário não tem. Então, cuidado aí. Beleza? Fenóis. O que são os fenóis? É muito parecido com o álcool. A diferença é que a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Aí você pode ter um anel benzênico ou 2, né? Aqui é derivado do naftaleno. Aqui é o naftol. Tudo bem? Aqui você tem um difenol. Difenol por quê? Porque são 2 hidroxilas, um trifenol, porque são 3 hidroxilas. Aí fica fácil, né? Se for um tetrafenol, porque são 4 hidroxilas, até um hexafenol. Tudo bem? Que não é muito comum por causa da ressonância do anel benzênico. A nomenclatura, pessoal, ou você vai usar uma nomenclatura usual, ou você vai usar a nomenclatura IUPAC. Mesma coisa. Pela nomenclatura IUPAC, eu não tenho uma regra específica, prefixo, mais tipo de ligação, mais terminação ol. Então, eu uso o radical a hidroxila como radical hidroxi, para escrever o nome, né? Então, aí, ó, esse cara é o benzenol ou hidroxibenzeno, ou simplesmente fenol. Ele também é conhecido como fenol. Esse aí realmente é o fenol, tá? Hidroxibenzeno por quê? Porque a hidroxila é ligado ao anel benzênico. Eu parti do princípio que a hidroxila é o radical hidroxi, né? E aí, continuando a nomenclatura. Opa, apareceu agora o quê? Um radical metil, não é isso? E se aparecer um radical metil, eu vou começar a numeração de onde? Pela hierarquia, começa pela hidroxila, né? A hidroxila aqui é o carbono 1. Então, vai ser 1 hidróxido... Ah, agora a hidroxila é um radical. Então, tem que escrever em ordem alfabética, né?
Então, 1-hidroxi, 2-metilbenzeno. Ou hidroxi, 2-metilbenzeno, né? Não precisaria do 1, mas escreva, não tem problema. Ou ainda, esse cara aqui, ó, se eu pegasse só o anel com o CH3, é o tolueno, tudo bem? E se é o tolueno, aí o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, na posição orto, lembra, gente, da posição orto, meta e para? Quando eu tenho o anel benzênico mono substituído, né? O carbono que está logo depois é o carbono orto, o segundo é o meta e o terceiro é o para, não é isso? Então, esse aí é o ortohidroxitolueno, ou ortocresol, tá? Aqui eu tenho o 1-hidroxinaftaleno, né? Ou alfa-naftol. Por que isso? Porque no naftaleno, que são dois anéis benzênicos juntos, as posições, ó, se você olhar para a figura aí, as posições 1 e 8, 4 e 5 são chamadas de posições alfa. As posições 6 e 7, 2 e 3 são chamadas de posições beta, tudo bem? Então, só cuidado com isso aí. Se você vê esse termo beta-naftol, é porque vai estar ligado num desses carbonos. Aí você vai perguntar, vai ser no 2, no 3, no 6 ou no 7? Qualquer um deles, vai ser simétrico, tudo bem? E ainda tem aqui, ó, esse cara aqui, ó, tem duas hidroxilas. Então, eu posso escrever o quê? Benzeno 1,2 diol. Por que benzeno? Benzeno porque é a cadeia principal. 1,2 que é a posição das duas hidroxilas. Diol porque são duas hidroxilas, não é isso? Ou ainda 1,2 de hidroxibenzeno, tá? Que é conhecido como catecol. Aí se você perguntar, professor, por que catecol? Porque é o nome que foi batizado. Não tem uma regra específica, tá bom? E lembra, quando eu tenho dois radicais iguais, eu escrevo o prefixo di, 3 radicais, prefixo tri e assim por diante, né? Os éteres, o que são os éteres? É quando você tem o oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas. Aí, gente, tá assim, ó, R-O, R'. Por quê? Porque R e R' podem ser cadeias iguais ou diferentes. Aí eu tenho assim, AR. Você lembra o que é AR? AR é para poder exemplificar radical arila. O que é um radical arila? É um radical aromático, tudo bem? O radical fenil, por exemplo, é um radical arila, não é isso? Ou ainda pode ter um radical aromático de um lado e um radical alifático do outro, tudo bem? Então, você tem essas várias possibilidades aí para um éter. Cuidado com os termos. Éter é uma coisa, éster, que nós vamos ver daqui a pouco, é outra, tá? E aí, ó, nos éteres, nós temos aí, ó, dois exemplos. Eu tenho, o primeiro aí, você tem duas cadeias abertas, no segundo você tem uma cadeia aberta e uma fechada, não é isso? Que é um anel benzênico. Então, eles são compostos, o primeiro é um composto de cadeia alifática, o segundo é misto, não é isso? E aí tem uma classificação que pode chamar de simétrico. O que é um éter simétrico? É porque as duas cadeias que estão ligadas ao oxigênio são iguais. E assimétricos que elas são diferentes, tudo bem? Alifáticos que se for cadeia aberta. Aromáticos se for de cadeia com anel benzênico. Ou misto que se tiver os dois, igual esse aqui de cima, né? Então, tanto faz. Isso aí é bem dedutível, tá? Bom, acredito ser dedutível, né? Porque é a coisa que a gente está vendo, tudo bem? E aí, ó, os éteres cíclicos são compostos considerados, né, heterocíclicos, porque você vai ter o oxigênio como heteroátomo, não é isso? Então você tem o menorzinho deles aqui, ó, que é o óxido de etileno, é um nome comum. Aí você já não tem uma nomenclatura e o PAC para definir, são nomes comuns, não é isso? Então é chamado de epóxietano. Aqui você tem um tetrahidrofurano e um dioxano, tudo bem? Então são compostos aí que você não tem uma regra de nomenclatura específica segundo a IUPAC. Segundo a IUPAC, nós temos essa regra aqui, ó. Eu vou pegar o grupo menor com a terminação óxido, no grupo maior, né, depois como se fosse um hidrocarboneto, tá bom? Então, e a nomenclatura usual, que eu escrevo a palavra éter, nome do primeiro radical ligado ao oxigênio, nome do segundo radical ligado ao oxigênio com a terminação ílico. Aí o nome dos radicais eu vou trabalhar em ordem alfabética, né? Então, quando eu boto o nome dos radicais aí, eu trabalho em ordem alfabética. Então, tá aqui, ó, o primeiro radical é com um carbono, o segundo é com 2. Então, o radical menor, MET, um carbono, com a terminação OX. E o segundo, ET, de 2 carbonos, ligação simples AN, e O de hidrocarboneto, né? Porque eu escrevo como se fosse um hidrocarboneto. Então, por isso que ficou metoxietano. Na nomenclatura usual, ficaria éter etílico-metílico. Lembra? Que aí, quando é
uso o nome do radical, eu trabalho com os nomes em ordem alfabética. O éter etilmetílico, ele é etílico-metílico ou etilmetílico, tudo bem? Esse cara aí é o etoxietano, porque são 2 carbonos de um lado e 2 do outro, ou éter dietílico. Dietílico por quê? Porque são 2 radicais etil, tudo bem? Que também é conhecido como éter etílico, tá? E aí, ó, eu tenho um outro aí, ó. Esse aqui vai ser o quê? Metoxibenzeno. Aí você agora fica doido, né? Fala, professor, mas você não falou que isso é o radical metil? Sim. Só que a nomenclatura IUPAC, eu considero o nome do cara como sendo o hidrocarboneto. E se eu considerar o anel benzênico como hidrocarboneto, é o benzeno. Por isso que ficou metoxibenzeno. Na nomenclatura usual é que eu vou escrever éter fenilmetílico. Porque aí sim, se eu considero o anel benzênico como um radical, é radical fenil, né? Aí fica fenil metílico. Então esse troço dá uma confusão mesmo, tá bom? Ah, pessoal, na foto ficou diferente, tá errado aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Na foto aqui, ó, é CH3, tudo bem? Né? Agora que eu tô percebendo isso aí. Então a fotinha acabou ficando errada aí, tá bom? Então aqui é éter fenil metílico, que o nome particular é anisol. Não tem regra, isso é um nome batizado, tá bom? Muitos dos compostos orgânicos, né, principalmente os de cadeias grandes, eles não têm uma regra específica para nomenclaturas comerciais, nomenclaturas populares, né? É aquele nome que foi batizado, tá bom? Os aldeídos são aqueles compostos orgânicos, agora eu começo a ter a carbonila, né, na cadeia carbônica. O que é a carbonila? Carbonila é isso aí, ó, é o C-O, tudo bem? No caso dos aldeídos, eu tenho que ter obrigatoriamente essa carbonila na ponta da cadeia. E se ela vai estar na ponta da cadeia, significa então que eu vou ter a carbonila ligada ao hidrogênio. O que vai ter aqui do lado R, aí pode ser uma cadeia carbônica, aí pode ser hidrogênio também, de novo, né? Mas eu tenho que obrigatoriamente COOH. Isso eu tenho que é obrigatório para ser um aldeído, tá bom? No caso aí dos aldeídos, ó, eu tenho aí o mais simples, que é o metanal, vou falar da nomenclatura já, né? Que é também chamado aldeído fórmico ou formaldeído, que o nome comercial é formol, né? Onde que é utilizado o formol? Para conserva de matéria orgânica. Então, por exemplo, em peças anatômicas, o que são isso? Uma perna, para você estudar lá na faculdade de medicina, o ano que vem, né? O ano que vem, quando vocês entrarem lá na faculdade de medicina. Então, vocês vão estudar as peças. Então, muitas das vezes, elas estão mergulhadas no formol, né? Isso para poder conservar a peça aí de matéria orgânica, tudo bem? É esse cara aí, ó, essa fórmula aí, tudo bem? Ó, então, os aldeídos são conservados, né? São observados em compostos de cadeia aberta, fechada e aromática, né? Tanto faz, não tem uma regra específica, né? Isso. Ó, o AR de novo aí, tá? A nomenclatura, gente, eu vou seguir o mesmo passo. Prefixo, mais o tipo de ligação, mais a terminação ao. É isso aí, regra da EUPAC. Aí volta aquela regrinha normal, tudo bem? Na nomenclatura usual, eu vou escrever a palavra aldeído e o nome do ácido carboxílico correspondente. Mesmo que nós não tenhamos visto ainda os ácidos carboxílicos, eu vou falar de alguns aqui, tá bom? Esse primeiro que eu já mostrei é o metanal, e a nomenclatura usual é aldeído fórmico. Por que a nomenclatura usual é aldeído fórmico? Porque ele representa, ele é parecido com ácido fórmico, né? Que é o chamado formaldeído, que eu acabei de falar que o nome comercial é formol, tudo bem? É aquele que tem um cheiro irritante, não é isso? Que aí as meninas aí, quando ia fazer aquele negócio no cabelo lá, né? Passava formol, que depois veio a Anvisa, proibiu, porque o formol realmente era tóxico, não é isso? Eu já vi gente colocar isso aí, né? Principalmente as meninas que gostam da unha maior, colocar na unha para poder a unha ficar mais forte. Olha, eu não sei se realmente fica forte, não, né? Mas que o trem fede, tá bom? Então, o negócio não é bonito, não. E você fica a mão fedendo mesmo, tá? Fora o cabelo, né? As meninas que faziam cabelo antigamente com formol, pelo amor de Deus, né? Ficava fedendo aí uns 3 dias que aquele troço fedendo a defunto. Mas vamos lá. A nomenclatura desse cara aí, ó, são 2 carbonos. Então, et, ligação simples entre carbonos. Opa, cuidado, né? Foi até bom ter lembrado aqui agora. Essa ligação C-O não conta para o nome, tá? O nome aqui é ligação simples, dupla ou tripla entre carbonos, tudo bem? Mais a terminação al, beleza? Então, esse aí é o etanal ou aldeído acético, ou ainda acetaldeído, porque ele é derivado, ele é parecido com o ácido acético.
E aí, gente, mesmo esquema, se eu tiver alguma, né, uma cadeia carbônica maior e ramificação, eu vou numerar a cadeia. E a preferência da numeração é sempre de quem? Do grupo funcional, não é isso? Radical, insaturação, grupo funcional, tá bom? Então, partindo aqui do carbono da carbonila, né, o radical metil está no carbono 3, não é isso? Então, ficaria o quê? 3-metil, but de 4 carbonos, AN de ligação simples e AL de aldeído, né? 3-metilbutanal. Aí você fala, pessoal, mas precisa botar o número 1, não? Claro que não, né? Porque vai ser sempre ali o número 1, tá bom? Continuando ainda, olha esse aí, ó. Esse cara aqui, aí o PAC já me sacaneia, né? Porque ela já não tem uma regra específica. Quem é esse cara? Só que o PAC diz que tem um nome oficial para ele. Ele é o benzaldeído. Aí você fala, pô, mas benzaldeído, a palavra aldeído eu uso para nomenclatura usual. Só que aí ela diz que a nomenclatura usual é aldeído benzoico, né? Então tá aí o PAC também, ela de vez em quando dá uma sacaneada na gente. Porque ela faz isso aqui, ó. Ela bota uma regra e às vezes ela mesmo foge à regra, né? Esse é o benzaldeído, tudo bem? E aqui uma cadeia maior, ó, aqui já apareceu uma insaturação, não é isso? A preferência de quem? É do grupo funcional, não é isso? E aqui no carbono 3 tem um radical metil. Então, ó, 3-metil, pente de 5 carbonos. No carbono 3, a ligação dupla, por isso que ficou 3-EN, com a terminação AL aqui no final. Então, se eu ler tudo junto, né, vai ficar 3-metil, pente 3-enal, tá bom? Então, lembra, numeração, preferência do grupo funcional, tá bom? E aí, ó, ainda na nomenclatura dos aldeídos, e se eu tiver duas carbonilas na ponta da cadeia? Aí vai ficar o quê? Quando eu tenho duas coisas do grupo funcional, né? Quando eram duas hidroxilas, era diol. Agora que são duas carbonilas, é dial, tá bom? Então, isso aí, propano, porque são 3 carbonos com ligação simples, dial, porque são 2 carbonilas, tá? Cetonas, opa, muito parecido com os aldeídos, tá? A diferença das cetonas é porque agora a ligação a carbonila, ela tem que estar ligada a 2 cadeias carbônicas, tá, gente? Agora não pode ter o hidrogênio aqui nessa brincadeira não, hein? Então, 2 cadeias carbônicas, tá bom? Aí, ó, qual vai ser a cetona mais simples, né? Porque eu tenho vários tipos de cetonas, ó, tá vendo? Eu tenho cetona alifática, eu tenho cetona aromática, eu tenho cetona mista, mas qual vai ser a cetona mais simples? É aquela que vai ter um carboninho para um lado, um carboninho para o outro. Ou seja, vai ser uma cetona com 3 carbonos, tá bom? Aí, ó, na nomenclatura das cetonas, mesma regra, número de carbonos, né, o prefixo, mais o tipo de ligação, a NNN, e entre carbonos, e depois a terminação ona de cetona. Então, e a nomenclatura usual, você escreve a palavra cetona, seguida do nome dos radicais ligados à carbonila, em ordem alfabética, seguida da terminação ílica. Muito parecido com os éteres, né? Você escreve a palavra éter e os radicais ligados ao oxigênio. Então, muito parecido. E lá a terminação ico, aqui é ílica. Bem parecido aí, ó. Essa cetona é a propandoizona. Mas para que eu vou numerar se não tem outra posição que a carbonila pode ir? E realmente não precisa. Por isso que o nome dela e o PAC é propanona, também conhecida como cetona dimetílica, que são 2 radicais metil ligado à carbonila. E o nome comercial é acetona. Aí, meninas, acetona, removedor de esmalte de unha, solvente, né? É usado como solvente, não é isso? E é extremamente higroscópica. O que é higroscopia? Né? Vamos lembrar um pouquinho. É aquela propriedade que as substâncias têm de absorver umidade, né? De absorver água, tá bom? E, para efeito de curiosidade, nunca tenta carregar a acetona no copinho plástico. É copinho de café, copinho de água, tá? Porque vai derreter e vai cair o fundo do copo. Tudo bem? Estou falando isso aí porque quando eu comecei a trabalhar em laboratório, me fizeram essa pegadinha, né? Me pediram, pega lá um pouquinho de acetona lá, né? Para remover aqui uma tinta aqui da vidraria. Aí, como? Não, traz um copinho. Aí o bobo aqui foi, menino novo ainda, no curso técnico, né? De química, achando que sabe tudo, foi lá e pegar. No meio do caminho o troço caiu. Aí virou aquela farra. Então, por quê? Mas por que ela fez isso? Porque a acetona, ela é um solvente orgânico, tudo bem? Ela dissolve a tinta lá do esmalte, ela vai dissolver aquele polietileno do plástico, tudo bem? Mas o frasquinho plástico que ela vem armazenada, não dissolve, porque já é um outro tipo de plástico, tá bom? Então tá aí, ó. Essa acetona também não preciso numerar, porque aqui, ó, ela tá mais pro lado esquerdo, né?
Aí eu comecei a numerar do lado esquerdo. Se ela tivesse aqui no lugar do carbono 3, eu começaria a numerar do lado direito. Aí ficaria no carbono 2 de novo. Então, butano 2-ona ou simplesmente butanona. Nome usual, cetona etilmetílica, ordem alfabética, né? Aí, ó, aqui, ó, nomenclatura IUPAC, pentano 2-ona, essa aqui eu preciso. Por quê? Ela poderia estar nesse carbono aqui 2 ou poderia estar no lugar do carbono 3, né? Aí eu já tenho que numerar, tudo bem? Então ficou pentano 2-ona, ou cetona metil, de um lado, propílica, que é um radical propil do outro com 3 carbonos, tá bom? Os ácidos carboxílicos. Opa, agora eu vou ter uma mistura, porque aos aldeídos e acetonas você tem a carbonila. Quando eu juntar a carbonila com hidroxila, vira carboxila. Por isso que eu coloquei isso aí para vocês, né? Carbonila com hidroxila vira carboxila. E é o radical, né, o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Está aqui, ó. Vai ter uma cadeia carbônica ou hidrogênio ligado à carboxila, COOH, tudo bem? Ou COOH, ou ainda CO2H. São as formas que você pode encontrar carboxila aí nos compostos, tá? Aí, ó, fica assim, ó, os ácidos eles podem ser classificados como alifáticos ou aromáticos, né? Porque depende da cadeia carbônica. Mesma comparação aí que nós vimos nas cetonas, que nós vimos nos éteres, que nós vimos nos álcoois. Eles podem ser mono ou dicarboxílicos, né? Porque no caso aqui, se eu tiver uma ou duas carboxilas, e aí é importante eu lembrar de vocês aqui agora, por que a gente está chamando aí de ácido carboxílico, não é isso? Porque lembra lá dos ácidos inorgânicos, que a gente falou que os hidrogênios ionizáveis de um ácido, né? Por isso que está isso aí, ó, monoácido e diácido, tá? Por isso que eu estou falando disso. Porque a gente viu lá que nos ácidos inorgânicos, o hidrogênio ionizável de um oxiácido é aquele ligado ao oxigênio, não é isso? E aqui nos ácidos carboxílicos é a mesma coisa, não é isso? Os hidrogênios da cadeia carbônica não são ionizáveis. Aqueles que você coloca em água, eles vão se desprender. Mas o da carboxila é, tá bom? Então, só para fazer esse paralelo aí, né, para a gente lembrar um pouquinho. A nomenclatura, eu vou escrever a palavra ácido, aí vou seguir as regras da IUPAC, né? Prefixo, tipo de ligação, terminação oico, tá bom? E aí, nomenclatura usual, vou usar nomes usuais, né? Que lembra aí os produtos naturais encontrados aí na natureza. Então, primeiro aí, ó, ácido metanóico, que é met de um carbono, que é o único da carboxila, né? Mais AN, mais a terminação oico. Lembrando que a ligação dupla, a ligação C dupla O, não entra no nome como insaturação. Insaturação é só entre carbonos. E a nomenclatura usual é ácido fórmico, porque ele veio da formiga. Esse ácido aí, quando a formiga ela pica, né, a pele e tal, ou a sua presa, ela injeta esse ácido aí. Então, ácido fórmico é que tem um carbono. Aí você vai lembrar do aldeído fórmico, que eu acabei de falar, né? É uma alusão ao ácido fórmico, tá bom? Que é o aldeído fórmico, é o formol, não é isso? E aí nós temos outros ácidos, o etanóico, que são 2 carbonos, que é o ácido acético. Acético por quê? Porque ele vem do latim acetum, que é o vinagre, é o ácido que é encontrado no vinagre. Então, assim, quando você fala bem assim, o vinho azedou, virou vinagre. Pode isso acontecer, professor? Claro que pode, porque o vinho tem álcool etílico, né, ou etanol, que se ele for oxidando, ele vai passar pelo aldeído e vai chegar no ácido carboxílico, que é o ácido acético, que tem 2 carbonos também. Tudo bem? Aí vai virar o quê? O vinho vai virar vinagre, não é isso? E nesse processo aí ele vai liberar um gásinho aí, vai liberar um pouquinho de CO2, né? Vai formar uma espuminha. Esse ácido é o ácido butanóico, que são 4 carbonos, ou butírico, porque ele vem do inglês butter, que é manteiga, né? Significa manteiga, não é isso? Então, por isso que esse ácido butírico, ou ácido butanóico. E ainda tem o seguinte, ó. E se eu tiver tiver mais carbonos, tiver radical, o princípio é o mesmo. Só que no caso dos ácidos carboxílicos, você ainda usa essa regrinha aqui, ó, com as letrinhas gregas, alfa, beta, gama, né? Alfa, beta, gama e delta, né? Que é o delta minúsculo, tudo bem? Então, partindo do carbono 1, o próximo carbono é o alfa, o segundo é o beta, o terceiro é o gama e o quarto aqui é o delta minúsculo, né? Ele pode ser chamado de ácido 4-metil-pentanóico ou ainda ácido gama-metil pentanóico, tudo bem? Isso aqui a gente vai ver, vocês acabam vendo em bioquímica, vocês acabam vendo esse tipo de nomenclatura, tá? E aqui eu tenho o ácido benzoico, né? Que seria a carboxila ligada direto ao anel benzênico, tudo bem?
Aí, ó, nomenclatura e o PAC. Agora o negócio já começou, né? Porque começou a engrossar. Porque, ó, eu tenho uma cadeia maior, eu tenho um radical metil no carbono 3 e um radical etil no carbono 2. Mais simples, né? Ácido o quê? 2-etil, 3-metil, pentanóico. Então, bem tranquilinho, né? Seguindo as regras aí. E nesse caso aqui embaixo, eu tenho duas carboxilas. Então, eu vou escrever o quê? Dioico. Como no total eu vou ter, ó, 3 carbonos, aqui CH2, entre parênteses 3, gente, é porque é CH2, CH2, CH2. É uma forma de você abreviar, tudo bem? Então ficou ácido pentanodioico, né? Aí eu estou falando disso por causa disso aqui, ó. Olha o tamanho dessa cadeia. Olha a quantidade de carbonos. Imagina você escrever isso aqui. Então o que é comum a gente fazer? É comum a gente abreviar. A gente escreve aqui, ó, C17H35, né? Por quê? Porque só tem ligação simples, né? Então, bem tranquilinho. E a carboxila, não é isso? Ou eu escrevo assim, ó, CH3, que é a ponta da cadeia, CH2, 16, porque tem 16 grupamentos CH2 nesse meio aqui, tá bom? Pode contar aí que tem, tá, gente? Não é mentira minha, não. E aí, a carboxila no final, C-O-OH, não é isso? Qual o nome desse ácido, hein? Como é que seria? Né? Você vai lembrar, será que você vai conseguir lembrar? Porque eu não falei de 18 carbonos na cadeia. Eu não falei para vocês, mas dá para deduzir. Sabe por quê? Eu falei que quando tem 10 carbonos é deca. Quando tem 11 é 1 deca. Quando tem 12 é dodeca. Quando tem 13 é trideca. 14, tetradeca e vai embora. Se tem 18, que são 18 carbonos, 17 aqui mais 1, vai dar 18. Então aqui vai ser o quê? Octadeca. Então esse aqui é o ácido octadecanoico, tá bom? Porque são 18. Octa, 8, 10, né? Deca 10, então 8 mais 10, 18, tá bom? Então é dedutível, tá? E aí, ó, eles geram radicais, né? Quando a hidroxila sai, eles geram radicais chamados de radicais acil ou acila. Né? Aí eu tenho a metanoíla, ou formila, etanoíla ou acetila, benzoíla. Né? Que eu vou passar bem rapidinho, é só para você perceber que existe aí um radical possível desses compostos. Né? E os sais orgânicos? Quem são os sais orgânicos? Bom, sais orgânicos, eles são... Bom, sal, né, gente? Aí sal é o quê, pessoal? Sal é reação entre um ácido e uma base. Então, o sal orgânico é reação entre um ácido orgânico e uma base inorgânica, não é isso? Vai dar esse troço aí, ó. Então, por exemplo, eu tenho o ácido etanóico, tá aqui, né? Ácido etanóico, que é um ácido carboxílico ou ácido acético, vai reagir com uma base inorgânica, que é o hidróxido de sódio, formando quem? Bom, lembra lá dos sais inorgânicos, que a gente trocava a terminação ico pela terminação ato, para dar o nome ao sal? Então aqui, ó, carboxílico, ele vai gerar o ânion carboxilato. Então, se é ácido acético, vai virar o quê? Acetato. Por isso que é acetato de sódio. Gente, é a mesma coisa que a química inorgânica, né? Então, não tem diferença aí. Se for etanóico, vai virar etanoato, né? Então, tá aqui, ó. Eu troco a terminação ico do ato pela terminação ato. Ico do ácido pela terminação ato, né? Para escrever o nome do sal. Então, aqui, ó, etanoato de cálcio ou acetato de cálcio, né? Aqui vai ser o quê? Propanoato de potássio ou propionato de potássio. Propionato, porque eu não falei, né? Que o ácido com 3 carbonos é propiônico, chamado de ácido propiônico. Ele é batizado como ácido propiônico. E os ésteres? Né? Quem são os ésteres? Os ésteres são compostos formados pela troca do hidrogênio, né, presente na carboxila, por um grupo alquila ou arila. Ah, agora é o diferente, tá? No caso dos sais, você trocou por um metal, porque reagiu com uma base inorgânica. Agora não, vai reagir com outro composto orgânico, tá? E aí vai formar o éster, tá bom? Então, por isso que aqui ficou, ó, etanoato de etila, né? Por quê? Etanoato que vem do ácido etanóico, etila por causa do radical etil, ou acetato de etila, né? E aí, pessoal, aqui ó, tem mais um, né, que é o metanoato de butila, que aqui são 4 carbonos, né? Ou formiato de butila, que vem do ácido fórmico. Aí benzoato de metila, né? Tá aqui. Aí o que eu tenho? O etanoato, ó, cuidado aqui, tá? Quando vê assim, ó, COO e a ligação, é porque isso aqui agora é um radical. É o radical o quê? Fenil. Então ficou acetato ou etanoato de fenila, tá bom? E aí, ó, continuando aí nos ésteres, eu tenho aí os triglicerídeos ou triglicérides. O que são? São triésteres da glicerina, formadores de óleos e gorduras. Não é isso?
Então, a glicerina, que eu falei com vocês, né, que é um triálcool, né, isso. E aí, ó, se ela reagir aí, né, ela vai formar um triéster dessa glicerina, né? E esse R aqui, normalmente, é uma cadeia longa, tudo bem? Normalmente são derivados de ácidos graxos, né? Pessoal, vou fazer uma perguntinha rápida, né? Já que nós estamos falando aí de ácidos graxos, qual a diferença entre óleo e gordura? Existe uma diferença entre óleos e gorduras, né? E aí a diferença entre óleos e gorduras, eu vou até adiantar um pouquinho das propriedades, é o seguinte: os óleos, eles são líquidos na temperatura ambiente, são considerados óleo de soja. E gordura é sólida na temperatura ambiente, né? Se alguém aí tem contato com o interior, vai lembrar da banha de porco, ou melhor ainda, o torresmo, né? Quando vai comprar lá o torcido para fazer o torresmo, ali tem gordura, e está sólida, não é isso? Então, qual a diferença? A substância química é praticamente a mesma, são ácidos graxos, né? São ácidos carboxílicos de cadeia longa. Só que no caso dos óleos, eles estão no estado líquido porque tem ligações duplas na cadeia. E no caso das gorduras, estão em estado sólido porque só tem ligações simples. O restante da explicação eu vou deixar para frente porque eu vou voltar nisso de novo, tá bom? E aí um caso interessante, que eu também vou falar nas propriedades, é o seguinte: os sais orgânicos, eles geram sabões, tá? Sabão mesmo que você usa ali no tanque ali para lavar roupa. Os sais orgânicos geram sabões. E os detergentes são outro tipo de sal que eu vou falar daqui a pouquinho, quando eu falar da função. Vou falar agora não, senão a gente vai adiantar demais, né? E eu vou passar demais. Mas aí, ó, anidridos orgânicos, eu coloquei só para vocês conhecerem, tá? Eu falar para vocês, eu não vi essa classificação nesses últimos anos de prova do Enem, essa classificação não vi, eu só coloquei, tanto é que só tem esse slide dele, né, que é o anidrido acético, né, que veio do ácido acético, só mesmo para vocês verem, tá bom? Então, vou até passar rapidinho aqui. E vem os cloretos de ácidos, tá? Os cloretos de ácidos, eles são aqueles, né, lembra que os ácidos formam os radicais acil, que eu acabei de falar? Então, se sai hidroxila e entra um cloro, por exemplo, né, aqui era o ácido etanóico, não é isso? Mas como entrou um cloro aqui, ficou o quê? Cloreto de etanoíla, ou cloreto de acetila, por causa de ácido acético. Aqui, cloreto de benzoíla, né, que veio do ácido benzoico, né? Então, também só tem esse slide aí, só para vocês perceberem. Funções nitrogenadas, aminas, ó. As funções nitrogenadas, as principais são as aminas e as amidas, tá? Eu vou até mostrar aqui os nitrocompostos, porque eles aparecem aí quando você vai ver a parte ambiental. Mas, pode falar. O que é o alquila? Tá. O radical alquila é aquele radical que é derivado de uma cadeia alifática. Exemplo, radical metil, etil, propil, o isopropil, é o butil, é o secbutil, é o isobutil, é o ciclopentil, ciclohexil. Todos esses radicais são de cadeias alifáticas, cadeias que não têm ligação dupla. Tudo bem? Né? Agora, os radicais arila, elas vêm de cadeias aromáticas. Aí entra o fenil, o benzil, o toluil, tá bom? Então, radical alquila é aquele de cadeia aberta, né? Cadeia alifática, né? Cadeia com ligações simples. Bom? Isso. E radical arila que tem anel aromático. Então, tá aí, ó. Eu tenho 3 tipos de aminas. Eu tenho amina primária, secundária e terciária, né? As aminas primária, secundária e terciária, por quê? Primária, porque o nitrogênio está ligado a uma cadeia carbônica, secundária está ligada a 2 e terciária está ligada a 3. Eu coloquei os R's aqui diferentes, né? Aqui era até para ter R duas linhas, não sei por que não apareceu, talvez ficou para baixo aí, na caixa de texto. Mas é porque podem ser iguais ou diferentes as cadeias, tá, gente? Não tem essa obrigação de ser igual, não. Então tá aqui, ó, a amina alifática, né? Cadeia aberta aí, cadeia saturada. E a amina aromática, porque tem o aril. Aqui tá a diferença, ó. Alquil e radical aril, né? Alquila ou arila, tá bom? Você tem essas duas aí. Aí nós temos aqui uma monoamina, que só tem uma amina, que eu tenho uma diamina. É isso? Então, aqui eu tenho uma triamina. Então, bem dedutível, né? Essa é uma classificação, tá bom, gente? Classificação das aminas, tá? Bem dedutível mesmo. A nomenclatura, eu vou escrever, né, o nome dos radicais ligados ao nitrogênio com a terminação amina. Só isso. Então aqui, ó, metilamina. Aqui vai ser o quê? Trimetil, né? Porque são 3 radicais metil. Então, trimetilamina.
amina. Aí eu tenho radicais diferentes. O que eu faço? Ordem alfabética. Etil, metil, propil, amina. Então, bem simplesinho aí, tá bom? E aí, ó, dentro da nomenclatura ainda, aqui, ó, aqui eu tenho radical fenil ligado a NH2. Então, é fenilamina, fenilamina. Ou anilina. Gente, anilina é usado na culinária como um corante, né? Então, só lembrar disso aí. Aqui eu tenho metilfenilamina, né? Ou metilfenilamina, não é isso? Aí, aqui, ó, o N indica que o grupo metil está ligado ao nitrogênio, tá? Porque se tivesse ligado em outra posição aqui, aí seria o radical todo íon, não é isso? Se o CH3 estivesse ligado direto no anel benzênico, aí já não era radical fenil, era radical todo íon. Se fosse no primeiro carbono era orto, se fosse no segundo para, se fosse no terceiro era, orto, meta e para. É isso? Então só tomar esses cuidadinhos aí. Para ver que as coisas agora estão se misturando, né? Aquilo que a gente viu lá no passado está voltando agora e é assim mesmo, tá? E eu posso considerar o grupamento amino como sendo um radical, tá bom? Então aqui, por exemplo, aqui é um ácido acético, ó, não é isso? Mas tem um NH2. Então vai ser o quê? Ácido aminoacético, que é o radical amino, tá bom? Tem duas aminas, ou duas diaminas, que vocês nunca viram, mas eu tenho certeza que vocês já sentiram o cheiro delas. Quando você passa, por exemplo, numa estrada, você está viajando e tal, passa numa estrada. Aí tem um bicho morto na beira da estrada, aquilo ali são aminas que estão sendo produzidas pela decomposição, né, do organismo, né? Que são a putrescina e cadaverina, né? Putrescina de putrefação e cadaverina, né, de cadáver mesmo, para lembrar cadáver, certo? Que são duas aminas, são duas diaminas, tá? A putrescina é 1,4-diamino-butano, né? Ou, porque são, no caso aí, como tem dois grupamentos NH2, né, você não escreve mais agora a palavra amina. Então, 1,4-diamino-butano e a cadaverina, ela é 1,5-diamino-pentano, tá? Então, são duas aminas, tudo bem? Aqui, ó, esse composto... Aí, ó, vem de novo, ó, quem perguntou aquela hora. Professor, e aí, como é que eu faço para definir qual é a cadeia principal? Se é a cadeia aberta ou fechada? Eu vou te responder com a mesma pergunta. Fala para mim, considerando o anel benzênico como cadeia principal, qual vai ser o nome desse radical todinho aqui? Você conhece o nome desse radical? Nem eu. Então, quem é que vai ser a cadeia principal? É a cadeia aberta. Não tem para onde correr aqui. Então, você percebeu que a química orgânica também não tem muito segredo? Não tem muito mistério? Você tem uma regra padrão. Se eu não consigo definir que a cadeia é fechada, quem é o radical que está ligado a ela, então, meu amigo, a cadeia aberta é a cadeia principal. Sim, essa cadeia é mista. É isso aí. Tá certo, não tá errado não. Porque o radical que está ligado a ela é um radical de cadeia fechada, um radical aromático. Ela é de cadeia mista. É isso aí. Tá certo mesmo. Eu vou considerar para efeito de nomenclatura. Não, sim, existe sim. Ela é ramificada e ela é mista. É isso aí. Né? Ela tem a ramificação, ela é uma cadeia mista, porque ela tem uma parte aberta e uma parte fechada. Entendeu? É isso mesmo. Vocês estão certinho. Isso aí, estão no caminho. Então aqui, ó, eu numerei até 5, né? Escrevi o nome dos radicais em ordem alfabética, ó, 2 amino, 4 fenil, 2,3 de metilpentano, né? Pentano por quê? Porque, ó, pente de 5 carbonos, AN de ligação simples e O considerando como se fosse um hidrocarboneto. Isso aqui é um composto, o quê? É um composto nitrogenado, é uma amina, tá bom? Isso é uma amina. Se tivesse um outro grupamento aí, um OH, por exemplo, aí seria de função mista. Aqui em cima, ó, eu tenho um grupamento amino e tem a carboxila. Eu tenho duas funções aí, então função mista. Tem o ácido carboxílico e tem a amina, tá bom? As amidas, né? Dentro aí das funções nitrogenadas. Quem são as amidas? As amidas é porque eu tenho agora o grupamento NH2 ligado à carbonila, tá bom? Isso é uma amida, né? E esse R aqui pode ser o hidrogênio, pode ser um radical alquila, cadeia, né? Aí alifática, ou pode ser um radical arila, que seria o quê? A cadeia aromática, que é o anel benzênico. E o grupo funcional pode ser escrito abreviadamente assim, ó, CONH2, tá bom? Aí, ó, fica bem assim, ó. As amidas. Eu tenho 3 tipos aí, ó. Aí, ó. Eu tenho uma amida, ó, cadeia aberta, cadeia aromática, não é isso? Aqui a gente pode falar também, ó,
cadeia, amida, perdão, né? Amida N-monossubstituída. O que é isso? Uma substituição de hidrogênio no nitrogênio. Ou seja, aqui na NH2, originalmente... Opa, peraí. Apertei errado. Aqui, originalmente, é NH2. Saiu o hidrogênio, entrou um radical. Então, é N-monossubstituída. Se os dois hidrogênios saem, entram dois radicais, aí é NN dissubstituída. Tá bom? N, no nome, vai indicar que a posição do radical é no nitrogênio. O radical está ligado ao nitrogênio. Na nomenclatura, eu vou escrever o quê? O nome das amidas usando a terminação amida. Prefixo, tipo de ligação, terminação amida. Tá bom? Então ficaria aqui, ó. Met de um carbono, a N. Essa ligação dupla não conta, né? Porque tem que ser entre carbonos. E a palavra amida. Então, metanamida, ou, se eu lembrar do ácido fórmico, formamida, que é o ácido com carbono. Não é isso? Se eu lembrar do ácido acético, acetamida. Né? Essa aqui é etanamida, porque são dois carbonos, ligação simples entre carbonos e a palavra amida. Né? Então, tá vendo que não tem mistério, gente. É aquilo que a gente estudou desde dos hidrocarbonetos, né? Aqui, ó, outra amida. Agora tem que numerar, né? Porque aqui agora apareceu um radical, não é isso? Então, ó, aqui vai ser o quê? 2-metilpropanamida, não é isso? Ou também poderia até deixar metilpropanamida. O problema aqui, sabe qual é? É que esse radical poderia estar ligado no nitrogênio. Esse radical metil, ao invés de estar aqui, ele poderia estar ligado ao nitrogênio. Então, como é que seria o nome dessa amida? Ao invés de ser 2-metil, seria N-metil, porque o metil está ligado no nitrogênio e não na cadeia. Então, só esse detalhezinho aí para poder prestar atenção. Aí, ó, eu falando, né? Olha eu comendo música aí, eu falando para vocês. Olha a comparação das duas aí, tá vendo? Qual a diferença das duas? A diferença é que o radical metil na primeira está ligado na cadeia carbônica. Na segunda, o radical metil está ligado no nitrogênio. Então, é N-metilpropanamida. Não é isso? Então, é só tomar esses cuidadinhos, porque às vezes você vê isso e fica meio perdido, né? Então, tá aí. Ó, benzamida. Não é isso? Não é de benzer ninguém, tá, gente? Isso aí é porque o quê? Seria o ácido benzoico, vamos pensar assim, só que agora a hidroxila saiu da carboxila, do ácido benzoico, e entrou o grupamento NH2. Só que NH2 ligado direto à carbonila vira uma amida. As nitrilas, né? Nitrilas é que são os compostos que tem aí o grupo ciano. Novamente, gente, isso aqui eu vou passar rapidinho aí, é mais para falar porque o HCN, que é o ácido cianídrico, eu comentei isso lá nos ácidos inorgânicos, ele é um composto que pode ser chamado também de metanonitrila. Aí você fala, professor, mas ele é um composto orgânico ou ele é um composto inorgânico? Gente, se eu for trabalhar em termos, se eu for pensar em termos de classificação de cadeia de compostos químicos, ele é um composto orgânico, entendeu? Mas a gente estuda nos ácidos porque ele é um ácido. Ele tem propriedades de ácido. Por quê? Porque quando ele é colocado em água, ele vai liberar o H+. Nós vamos ver isso também em propriedades dos compostos orgânicos, né? Vamos ver essas definições, que é o de Arrhenius, a definição de Bronsted de Lowry. Tudo bem? Então, ele é um ácido, ele é considerado um ácido lá nos compostos inorgânicos. Mas ele é um composto orgânico, porque ele tem a nitrila. Tá? Então, o negócio me causa um pouquinho de confusão, ó, porque, olha aí, existe esse composto, etanonitrila, ou acetonitrila, ou cianeto de metila, entendeu? O de cima é o gás cianídrico, aquele usado nas câmaras de gás, né? Na Segunda Guerra Mundial, lá pelos nazistas. É isso? E os nitrocompostos, né? Porque eu coloquei os nitrocompostos porque é importante a gente falar, porque, por exemplo, se eu falar para você do TNT, TNT é uma abreviação de trinitroglicerina, tá? Que é um explosivo. Trinitrotolueno, TNT. Trinitrotolueno, tá? Que é um explosivo. O que é o trinitrotolueno? É o tolueno com 3 radicais nitro, que é o NO2. Então, por isso que eu coloquei esse composto aí para você. Isso aí não é difícil de cair para você reconhecer. Tudo bem? Nomenclatura simples, ó. Nitrometano, tá? Então, é o hidrocarboneto que está ligado ali ao NO2, aí eu escrevo a palavra nitro antes, né? Como se eu estivesse falando ácido, alguma coisa, e aí o hidrocarboneto, tá? Então, nitrometano, nitrobenzeno, né? Você pode ver aí. Se fosse um etano ali, seria nitroetano, e assim por diante, tá bom? Os orgânicos, né?
Aí só para exemplificar, né, que tem tem uns aletos aí, que são aqueles compostos que tem na cadeia carbônica algum halogênio ligado, flúor, cloro, bromo e iodo, né? São os 4 halogênios que vão se ligar aí, as cadeias carbônicas, né? São muito comuns na indústria, tudo bem? Os aletos de alcoíla ou alquila porque é cadeia aberta, né? Cadeia alifática, tudo bem? Então tá aí, ó. Quando o halogênio está ligado a um carbono saturado, de um hidrocarboneto acíclico, bem alifático. Aí você tem esses exemplos. E os de arila, que seriam aqueles ligados à cadeia aromática. Então, bem dedutível. A nomenclatura, eu vou usar o halogênio como sendo uma ramificação, tá, gente? Então, eu já tinha até comentado antes, né, que eu tinha colocado lá cloro, algum composto com cloro, né, no slide para trás, ó. Clorometano, diclorometano. Por que diclorometano? Porque são 2 átomos de cloro. Aí eu tenho cloro de flúor metano, né? Porque são 2 átomos de cloro, 2 átomos de flúor, e o metano porque é um carbono só. Aqui vai ser o quê? 2 bromopropano. Aí você pode dizer, mas professor, eu preciso numerar essa cadeia? Porque se esse bromo tivesse aqui do lado, né? Não seria, cuidado, tem gente que pensa assim, não seria extensão da cadeia? Aí não, porque agora é o bromo, agora não é carbono. Se fosse um radical metil aqui na ponta, seria uma extensão da cadeia. Então, se tivesse aqui, seria, né, na ponta aqui, ou na ponta do lado esquerdo ou do lado direito, seria um bromopropano. Aqui, como está no meio, opa, passei demais. Como está no meio, é 2 bromopropano, tá bom? Então, cuidado com isso aí. A nomenclatura, continuando aí, ó, eu vou numerar a cadeia, aqui fica 2-cloro-butano, né? Então, tá vendo? Eu escrevo o cloro, o bromo, o iodo, ou flúor, como sendo um radical, e o nome do hidrocarboneto correspondente, né? Ou cloreto de sec-butila. Opa, por que cloreto de sec-butila? Porque esse radical aqui, ó, se eu fosse, né, isolar o cloro e identificar um radical aqui, é o radical sec-butil, né? Que é o radical butil, mas a ligação está no carbono secundário. Então, cloreto de sec-butila. Tudo bem? Aí você fala, mas se ele estiver ligado então ao metano, pode ser cloreto de metila? Pode. Se estiver ligado ao etano, cloreto de etila e assim por diante. Então tá aqui, ó. Aqui já não dá mais, né? Porque aqui agora não vai ser cloreto ou iodeto de nada. Então você já escreve o nome dos átomos de halogênio como sendo uma ramificação, né? Então, 2 de cloro, 4 de cloro, 2 iodo pentano, né? Em ordem alfabética. Porque já que é ramificação. Aí, ó, cloreto de etila, o cloretano, que eu tinha falado, né? Aqui cloreto ou brometo de isopropila, né? Porque se eu for considerar a cadeia carbônica como radical, é o radical isopropil, não é isso? Se a ligação tivesse na ponta, era propil, mas está no meio, é isopropil, né? Então, 2 bromopropano ou brometo de isopropila. E os ácidos sulfônicos? Gente, essa classificação de ácidos sulfônicos, eu vou falar a verdade para vocês, eu nem vi no programa. Mas tem um problema. Quando for falar de detergente, você tem que saber o que é um ácido sulfônico. E a ação de detergentes já caiu no Enem. Então é uma coisa meio estranha. O MEC ele bota ele não lista os compostos sulfurados, tanto é que eu vou falar desse aí, né? Só que ele bota lá a ação de detergentes, por exemplo. Ele teve uma questão lá com a ação de detergente. E o detergente ele é derivado do ácido sulfônico. Então é meio estranho isso aí. Então vamos só identificar aqui rapidinho, né? Que são os compostos que têm um SO3H, tudo bem? Eu vou escrever o nome como ácido mais nome do hidrocarboneto correspondente, mais a palavra sulfônico, que é do SO3H, tá bom? Então fica isso aí, ó, ácido etano, né, porque seria o hidrocarboneto com 2 carbonos, sulfônico. Ou esse aí, ó, ácido benzeno, que seria o benzeno, tudo bem? Sulfônico. Aí cuidado aí é hidrocarboneto, não é radical, tá bom? Se fosse radical seria fenil, mas como é o hidrocarboneto, é o benzeno sulfônico, né? E esse último aí, ó, aí agora ficou meio complicado, né? Porque como é que eu escrevo o nome desse troço aqui, né? Porque aqui até agora o SO3H, tem um radical metil. Gente, o princípio é o mesmo. Eu vou usar aqui vou pegar a cadeia principal, tudo bem? Nessa cadeia principal aqui eu vou numerar perto do grupo funcional, né? Então vai ser o ácido sulfônico, mas é o ácido o quê? Vai ser o ácido 4-metil 3-hexanosulfônico, né? Ou hexano 3-sulfônico, tanto faz, né? Se você for seguir na íntegra ali
onde está a posição do grupamento sulfônico, que é do grupo funcional. Tudo bem? Então, seria esse cara aí. Beleza? Então, essas funções aí, gente, são as funções orgânicas, né? Aqui a gente fecha funções orgânicas. Deixa eu voltar aqui rapidinho. A gente fechou a parte de funções. E aí, o que acontece? Nós vamos falar da parte de propriedades. Então, o que a gente precisa, de antemão, lembrar aqui agora? Eu vou fazer uma introdução, que a gente tem tempo ainda. Eu vou fazer uma introdução, né? Talvez até a gente avança bem aí na parte de propriedades, certo? Mas o que a gente tem que lembrar? Que nós vimos aí toda a parte de hidrocarbonetos, as funções orgânicas e tal, tudo aquilo que a gente estudou em ligações químicas, forças intermoleculares, a diferença de eletronegatividade entre os átomos na ligação covalente, tudo isso a gente vai aplicar agora. O reconhecimento das funções, essas propriedades, tudo a gente vai aplicar agora nas propriedades dos compostos orgânicos. Tudo bem? Então, como eu falei com vocês, eu vou já fazer a introdução aqui, porque se a gente não conseguir fechar, eu espero que a gente consiga, mas se a gente não conseguir fechar, na aula que vem a gente só finaliza essa parte de propriedades e eu vou pegar algumas questões do Enem que trabalham esse conteúdo todo, essa parte inicial todinha de química orgânica. E por incrível que pareça, muita coisa, tem bastante coisa dessa parte inicial, tá bom? Então deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma avançada, né? Já viu que tem exercício de fixação pra caramba. Ó, as propriedades dos compostos orgânicos. E vamos começar a falar das propriedades, né? Então, nas propriedades aqui, ó, primeira coisa, vamos lá. Quando eu falo de propriedades dos compostos orgânicos, eu vou falar de propriedades físicas e propriedades químicas. Quando eu falo de propriedades físicas, eu vou falar de ponto de fusão, vou falar de ponto de ebulição, né, que isso vai influenciar no estado físico, vou falar de solubilidade. Quando eu for falar de propriedades químicas, aí já é outra história, porque aí vão envolver reações químicas, tudo bem? Aqui a gente vai falar, vai fazer um mix, né, de algumas propriedades, é isso? Mas falando especificamente do ponto de fusão, do ponto de ebulição dos compostos orgânicos, eu quero ver com vocês, definir com vocês o seguinte. O ponto de fusão e o ponto de ebulição dos compostos orgânicos, eles dependem de 3 fatores principais. O primeiro deles é o tipo de força intermolecular entre as moléculas do composto orgânico. Nós vimos 3 tipos de força intermolecular lá na química inorgânica. É a mesma coisa. A dipolo induzido, né, que é chamada de Van der Waals, a dipolo-dipolo e a ligação de hidrogênio. Dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares. Dipolo-dipolo ocorre entre moléculas polares. E ligação de hidrogênio é aquela que ocorre quando eu tenho entre moléculas em que você observa o hidrogênio ligado ao que eu chamei na época de grupo FON, né? Que é o hidrogênio ligado a oxigênio, flúor ou nitrogênio. Não é isso? Aqui nós já sabemos que vai ser o hidrogênio ligado ou a oxigênio, né? Que eu tenho os álcools, tem os ácidos carboxílicos, ó, já estou dando a dica. Tem os álcools, tem os ácidos carboxílicos, não é isso? Ou também o oxigênio ligado ao nitrogênio. Nós temos os nitrocompostos, né? Perdão, né? O hidrogênio ligado ao nitrogênio, né? Que aí nós temos as aminas, não é isso? As amidas. Então, vai passar por esses 3 tipos de força intermolecular. E o tamanho da molécula? O tamanho da molécula é o tamanho mesmo, a quantidade de átomos que ela tem, que isso influencia na massa. É mais ou menos assim, ó, via de regra, né? Um hidrocarboneto com 5 carbonos é mais leve que um hidrocarboneto com 20 carbonos. Ponto. Né? Quando eu falo hidrocarboneto, é porque eu estou falando de moléculas que têm a mesma característica, tá bom? Então, via de regra, você vai ter isso aí, porque a massa da molécula, né, o tamanho dela é mais pesada ou mais leve. E a presença ou não de ramificações. O que é isso? Presença ou não de ramificações e a quantidade. Ou seja, se tem radicais na cadeia carbônica, isso também influencia no ponto de fusão e no ponto de ebulição, né? Que eu não vou falar isso aí agora, tá? Então, ó, começando aí, o primeiro, o tipo de força intermolecular. Como que a força intermolecular ela vai influenciar? Nós já vimos isso na química inorgânica. Por quê? Quanto maior a intensidade da força intermolecular, maior vai ser o quê? A interação entre as moléculas. Se as moléculas estão mais interagidas, o que é o... Vamos pensar no ponto de ebulição, que fica mais fácil você lembrar por causa da água. Né? O que é uma substância ferver? Por que a água ferver? Por que a água ferve?
Porque eu vou dando calor, dando calor, dando calor, dando energia. E aí na termoquímica nós vemos, na cinética química nós vimos, na termoquímica também, né? Que quando eu dou energia para a molécula, ela fica mais agitada, fica mais agitada. Então vai chegar um momento, determinado momento, que a molécula de água vai olhar uma para a outra e falar, ó, sai fora, tchau, foi embora. Ela vai evaporar, né? Foi para a nuvem, não é isso? Então, o tipo de força intermolecular vai definir se ela vai vaporizar com mais facilidade ou com menos facilidade, né? E isso está com base na intensidade das forças intermoleculares. Quanto mais intensa, maiores os pontos de fusão e de ebulição. Os compostos orgânicos é a mesma coisa, tá, gente? Não muda. Então, aqui, por exemplo, ó, dipolo induzido é mais fraca que dipolo, que é mais fraca que ligação de hidrogênio. Em direção à ligação de hidrogênio, eu tenho um aumento da intensidade da força intermolecular. Consequentemente, aumento dos pontos de fusão e de ebulição, tá bom? E aí, ó, considerando compostos diferentes, né, que apresentam o mesmo tipo de força intermolecular, como que eu vou definir? Bom, já defini pela força intermolecular, né? Quanto mais forte a interação, maior o ponto de fusão e de ebulição. E quando eu tenho substância com o mesmo tipo de força intermolecular? Aí vem o peso da substância, que é o quê? É o tamanho dela, né? Quanto maior a massa molecular, que é o tamanho da molécula, maior o ponto de fusão e de ebulição. Por quê? Porque ela vai ficando mais pesada, ela tem mais centros de interação de uma molécula com a outra. Por isso que eu citei o exemplo do alcano com 5 carbonos e um alcano com 20 carbonos. Com 20 carbonos, você tem mais carbonos, tem mais interação entre uma molécula e outra. Mais núcleos de interação, mais centros de interatividade, é o nome que a gente dá, tá bom? E aí, ó, tá o resuminho. O aumento da massa molecular aumenta a intensidade das forças intermoleculares, que aumenta os pontos de fusão e de ebulição, tá? E a presença ou não de ramificações. Por que isso? Ó, composto. Aí vamos lá. Se eu for comparar um composto de cadeia linear, que é não ramificada, com um composto de cadeia ramificada com a mesma quantidade de carbonos, o composto de cadeia ramificada ele vai ter um ponto de fusão de ebulição menor, né? Por quê? Porque a presença de ramificação, ela reduz o ponto de fusão. Gente, que é simples, é mais ou menos assim. Uma cadeia linear, ela aproxima fácil uma da outra. E aí, se ela aproxima fácil uma da outra, as moléculas se interagem com maior facilidade. Uma cadeia ramificada, né? Vamos pegar aqui, cadeia ramificada, né? Vamos tentar simular uma cadeia ramificada. Ela tem uma ramificação. Então, as moléculas, elas não se aproximam muito fácil. Então, elas não conseguem se interagir. Por isso que o ponto de fusão e de ebulição é menor. Porque se elas não conseguem se interagir, elas não ficam grudadas uma na outra. Agora, quando a cadeia é linear, elas vão grudar uma na outra. Então, vai ser mais difícil separar. Se é mais difícil separar, eu gasto mais energia, né? Ou seja, o ponto de ebulição maior, ponto de fusão maior. Tudo bem? Então, via de regra, é isso aí. Então, tá aqui, ó. Cadeia normal, né? Eu tenho maior... Vamos lá. Força intermolecular interfere no ponto de ebulição? Sim. Alta diferença de eletronegatividade... Ixi, perdi. Aí, não li rápido. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui. O ponto de ebulição influencia sim. O tipo de força intermolecular influencia sim. Porque quanto mais forte... Pensa comigo. Ligação de hidrogênio é mais forte que de polo. Então, os compostos que têm ligação de hidrogênio têm os pontos de ebulição maiores. Igual na química inorgânica. E depois você falou a alta eletronegatividade entre hidrogênio e flúor no HF. Aí, no caso, eu já parti para a química inorgânica. Porque você não vai perceber que aqui nos compostos orgânicos, você não tem compostos com hidrogênio ligado a flúor. Você tem compostos com hidrogênio ligado a oxigênio e ligado a nitrogênio. Mas ligado a flúor, não, nos compostos orgânicos. Né? Aí você já parte para o HF, que é isso que você citou, né? Dos compostos inorgânicos. Tudo bem? Certo? Não. Peraí, não entendi. Não na intermolecular, volta aí. A intramolecular. Bom, a intramolecular, sim, olha só. A intramolecular é outra história. Por quê? A intensidade da força da ligação intramolecular, tá? Você está falando de dentro da molécula. Então, você está falando, por exemplo, de dentro da cadeia carbônica. Isso influencia? Sim, mas não vai influenciar tanto no ponto de fusão e de ebulição. Isso vai influenciar na acidez e na basicidade dos compostos. Tudo bem? Então, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso, que quando você tem os efeitos indutivos, né, que vai facilitar a saída, ou a saída de um hidrogênio,
né? Ou a chegada de um hidrogênio, que são os ácidos e as bases, né? De Arrhenius, de Bronsted Lowry, tudo bem? Então, a intramolecular vai influenciar na acidez e basicidade dos compostos, tá bom? Isso aí nós vamos falar também, tá? Então, ó, voltando aqui, ó. Nós falamos da ramificação, né? Puxa, gente, eu acabei esquecendo de montar os modelinhos. Tem uns modelinhos que dava para ver isso direitinho. Acabei esquecendo de montar, né? Tava na correria hoje. Ó, vamos lá. Solubilidade dos compostos orgânicos. A solubilidade, pessoal, ela passa, é aquele padrão. Semelhante, dissolve, semelhante. Isso é padrão na química, não é isso? E você, na biologia, também vê muito isso, né? Isso é muito padrão na biologia também, né? Que semelhante dissolve semelhante, né? Como é que a água vai passar por dentro pela membrana lá plasmática, né? Isso, que tem uma série de substâncias lá. Como é que faz, né, para passar? Vocês veem isso, esse mecanismo na biologia, né? Isso, vocês acabam vendo esse tipo de mecanismo. Mas o que é semelhante dissolve semelhante? Semelhante dissolve semelhante é o seguinte: substância polar interage com substância polar. Ou, né, de outra forma, trazendo um pouco de soluções, solvente polar dissolve soluto polar. Né? Nós vimos isso em soluções. E solvente apolar dissolve soluto apolar. Tudo bem? Só que agora, na química orgânica, aparece mais uma condição, que são os compostos, são polares, tem os compostos que são apolares, mas tem os compostos que são anfifílicos. Esse é o termo. São compostos que têm as duas características ao mesmo tempo. E vocês utilizam isso todos os dias da vida de vocês, sabia? Aí, ó, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho, né? Provavelmente, deixa eu ver a hora aqui, a não ser que vocês queiram. Se quiserem, gente, o céu é o limite, né? Até meia-noite é segunda-feira. Mas, para não estender muito aí para vocês, que eu falaria de ácidos e bases, né, na próxima aula. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da solubilidade, que esse a gente vai perder um pouquinho de tempo. Aliás, perdão, nós vamos investir um pouquinho de tempo. Esse teste, essa foto que eu coloquei para vocês aí, é um teste que se faz nos postos de gasolina e você, como consumidor, você pode exigir, porque isso é uma portaria da ANP, que o posto de gasolina faça o teste do teor de álcool na gasolina. A gente sabe que no Brasil a gasolina é misturada com álcool, ponto. Né? A nossa gasolina ela é misturada com álcool. Essa gasolina nova que entrou agora em agosto, ela não é uma gasolina que não contém álcool. Ela é uma gasolina que a fase da gasolina ela tem uma octanagem maior. Né? O que é octanagem? É o teor de isooctano. Isooctano é um alcano com 8 carbonos. Tá? O isooctano é o 2,2,4-trimetilpentano. Esse é o composto, 2,2,4-trimetilpentano. É o isooctano. Esse composto faz com que a gasolina ela não exploda ou detone. O termo certo é detonar, tá? Eu usei explodir para você pensar menos explosão, porque é isso mesmo. Ela não detona antes da hora, dentro do motor do carro, né? Que é o índice de octanagem. Quanto mais baixa a octanagem, significa que ela vai detonar fora do tempo. Então o carro começa a ratear, o carro começa a perder potência, porque os cilindros ali, eles têm que estar casadinhos um com o outro, entendeu? Isso é a octanagem. Então o isoctano, ele freia a detonação, tá bom? E lá no posto de gasolina, a ANP te permite exigir que o posto faça o teste do teor de álcool na gasolina. Aí você fala, mas como é que eu faço para verificar o teor de álcool na gasolina? Gente, o teste é muito simples. O que a gente faz? A gente pega uma proveta, esse frasquinho de vidro aqui, ó, é um cilindro de vidro graduado. Tá vendo que tem uns risquinhos? Não sei se você consegue ver aí, que tem uns risquinhos. Aí, a graduação de volume. O que acontece? Você bota um volume conhecido de gasolina, por exemplo, o teste que a gente faz normal. 50 ml de gasolina, 50 ml de água. Ou, no caso, pela portaria da ANP, existe uma regra para fazer esse teste, é uma solução salina de água. Eu não lembro agora exata a concentração, mas é água com sal. Então você bota ali álcool e gasolina, certo? Perdão, gasolina e água. Você bota 50 ml de um, 50 ml de outro. O que tem dentro da gasolina? Tem álcool, não é isso? Aí você vai e agita os dois. Quando você agitar os dois, o que vai acontecer? Vamos lá. Gasolina, isooctano, C8H18, só tem carbono e hidrogênio. É uma substância o quê? Apolar, é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são todos apolares, tudo bem? E aí o álcool que está ali dentro, opa, mas peraí, o álcool tem hidroxila.
Aí nós estudamos na química inorgânica que quando eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio, a força é uma molécula polar, né? Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, que ele está ligado na cadeia carbônica. E aí é uma substância polar. Só que aí, o que acontece? Aí você fala, pô, mas se o álcool é polar e a gasolina é apolar, como é que eles se interagem? Porque o álcool ele é anfifílico. Ele tem a hidroxila, mas tem uma cadeia carbônica colada na hidroxila. A cadeia carbônica vai interagir com a gasolina. E a hidroxila, quando você botar água, a hidroxila vai olhar para a água assim e falar, opa, eu vou lá para a água. Por quê? Porque a interação da hidroxila com a água é muito mais forte do que a interação da cadeia carbônica do álcool com a gasolina. Aí o que acontece? Todo o álcool que está na gasolina passa para a água. Aí, aqueles 50 ml de água que você colocou vai aumentar de volume. E os 50 ml de gasolina que você colocou vai diminuir de volume. Por quê? Porque vai sair álcool da fase da gasolina para a fase aquosa. Entendeu? E aí você consegue fazer a leitura. Então, por exemplo, se passou 12 ml de álcool para a gasolina. Então, a fase da gasolina aumentou 12 ml. E aí, qual vai ser o percentual de álcool na gasolina? Vai ser o dobro, né? Porque você usou 50 ml, não é isso? 50 ml passou 12, né? Então, significa o quê? Que em 100 ml passaria 24. Então, 24%. Quantia besta, né? Quantia boba, rápida de fazer. Então, o teor de álcool na gasolina, ela é uma coisa muito simples, é muito besta, né? Mas é uma análise muito simples, gente. Isso aqui é coisa... Eu já fiz muito isso aí com os alunos de ensino médio, aluno de curso técnico, que era pegar, fazer a gasolina. Posso sim. Eu vou fazer o aparato geral antes de fechar esse slide, né? Antes de passar para o próximo. Eu fazia muito esse teste, pegava lá, provetia, botava gasolina e álcool, medida certinha, agitava, aí o volume de água aumentava e o volume de gasolina diminuía. Entendeu? Então, esse teste aí é para exemplificar a propriedade anfifílica. Não tem esses termos escritos aqui nos slides, pessoal, mas está na apostila, tá bom? Na apostila está bem descrito isso aí. Os slides eu só pego o mesmo resumo para poder conversar com vocês, né? Mas a leitura mesmo está na apostila. Então, o álcool ele tem essa característica, ele é anfifílico, porque ele tem uma cadeia carbônica e ele tem hidroxila. A parte da cadeia carbônica do álcool interage com a gasolina. Está até escrito aí, tá vendo? A parte da cadeia carbônica do álcool interage com a gasolina, que é apolar. A parte da hidroxila na molécula do álcool interage com a água, que é polar, certo? Só que a interação do álcool com a gasolina é mais fraca do que a interação do álcool com a água. Então, quando você bota a água e a gasolina em contato, o que acontece? Gasolina comercial, tá, gente? Essa que tem no posto, que ela tem um teor de álcool. Quando você bota a gasolina e a água em contato, o que acontece? O álcool que está na gasolina vai para a fase da água. Tudo bem? Então, essa propriedade anfifílica, aí agora nós abrimos um leque. Porque quando você parte para a biologia, quando você parte para a bioquímica, você vai ver N compostos, né, que tem essa característica. Dá um exemplo aí de um composto que tem uma característica dessa, né? Até parece que eu estou na sala conversando direto com vocês. Mas o nome de composto? As proteínas têm uma ligação peptídica. Ali você tem um nitrogênio, não é isso? No meio, você tem oxigênio, né? O próprio açúcar, gente. O açúcar, ele é um composto, a sacarose, tem várias hidroxilas. Por que você consegue dissolver o açúcar na água para fazer um suco, por exemplo? Tem várias hidroxilas. Mas por que você não consegue, por exemplo, dissolver, pegar uma vela, jogar dentro da água e dissolver? Já tentou dissolver? Não dissolve, porque é parafina. Parafina é hidrocarboneto. O açúcar, ele tem várias hidroxilas na molécula. Né? A sacarose lá, a sacarose é o quê? É glicose mais frutose. Essa sacarose que a gente usa em casa. E aí tem várias hidroxilas. Então, percebeu aí a ideia? Entendeu, gente? Então, conseguiu? Quem me perguntou aí, você entendeu? Eu repito. Se você não entendeu, eu repito. Né? Eu faço o aparato geral. Beleza, Ana, show. É que eu não tinha visto seu nome, Ana. Desculpa aí. Mas percebeu? Então, essa é uma característica. Eu vou falar mais agora, estou falando agora de sabão de detergente. Né? Por que eu quis enfatizar bem isso? Porque quando eu falo de sabão e detergente, aí eu falei para vocês, né, que vocês usam essas características o tempo todo no dia a dia. Gente, a gente faz o que em casa quando lava uma louça? Usa detergente. Deixa eu passar aqui para poder chegar lá, né? Senão eu vou ficar falando que aqui a gente não vê.
né? Mas eu vou falar um pouquinho mais de sabão e detergente. Vamos começar aqui, ó. Eu coloquei essa leitura, inclusive na apostila, né? Que ela é muito importante, que é falando sobre sabões e detergentes. Primeira coisa, a água é polar. A gente já sabe, tá até o desenho aí, né? Tem os momentos dipolares, né? Esse delta minúsculo aqui, gente, é chamado de momento dipolar. Aquele momento dipolar que a gente estudou lá, né? Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação. Tudo bem? E a água, ela possui uma chamada tensão superficial. Cara, é uma película. Vocês já viram esse desenho aqui, essa foto? Né? Se vocês nunca viram essa foto, você vai reparar que se você digitar no Google tensão superficial, foi o que eu fiz para pegar essa foto, tá, gente? Tensão superficial, você vai ver essa foto aqui, ó, um mosquitinho pousado na água. Aí você fala assim, mas um mosquito pousado na água, por que ele não afunda? Ah, pessoal, ele não afunda porque ele é muito leve, não é isso? Não, gente. Sabe por quê? Porque aqui na pata do mosquito, também, né? Ele é muito levinho. Aqui na pata do mosquito são substâncias orgânicas, né? Normalmente são substâncias apolares. E aí o que acontece? Aqui na superfície da água existe uma tensão que a gente chama de tensão superficial, que é como se fosse uma película que se forma na superfície da água. Então, o peso do mosquito não é suficiente para romper essa película. A gente não consegue andar sobre as águas, né? Por quê? Porque o nosso peso é muito grande, né? Isso. Mas lembra que peso, a força peso, o que é o peso? É a força sobre área, né? Isso, é o resultado aí, né? É um tipo de força, né? Perdão. A massa nossa ali, né? Sobre aquela área toda, a pressão, né? O peso sobre a área, essa massa aí. O que acontece? A gente não consegue andar porque o pé ali não é tão grande o suficiente, então o nosso peso vai concentrar todinho ali, né? É porque a gente fala em peso, gente, desculpa aí, a gente fala em peso em química, mas a gente sabe que em física não é a mesma coisa, né? Física, peso é uma outra história, né? Isso é o resultado lá da aceleração da gravidade com a massa, é a força, né? A força-peso. Então, é porque na química a gente acaba embolando isso, mas cuidado. Então, lá na água, quando a gente pisa, o nosso pé não é tão grande o suficiente para distribuir o peso. Então, o que acontece? A gente acaba afundando. Mas o mosquito não. O mosquito ele tem um pé grandão, ó, tá vendo? Tem uma pata grandona e o peso muito pequeno, uma massa muito pequena. Então, ele consegue distribuir, não rompe essa película, né? E eu não sei se vocês já fizeram o teste. Já viu a gota d'água? Vocês já pararam para pensar na gota d'água? Por que a gota ela tem esse formato esférico? Esse formato esférico da gota d'água é porque as moléculas de água elas vão se interagindo, vão formando essa esfera. Não é isso? Faz o teste. Pega um pouquinho de água, gotinha de água mesmo. Pega um copinho plástico, copo descartável e joga dentro. E vira e roleta a água, né? Para a água cair. Você vai ver que ela vai vir na forma redondinha de gota. Certinho. E vai cair. Agora, tenta fazer isso num metal, por exemplo. Pega uma bandeja de inox e tenta fazer aquelas gotinhas de inox, fazer ela rodar direitinho, igual se ela estivesse num copo plástico. Não faz. Por quê? Porque aí com o metal ela já vai ter uma certa interatividade. O metal aí já tem umas cargas elétricas ali, né? Lembra da ligação metálica? São átomos, são cátions do metal mergulhados no mar de elétrons. Então você vai ter algumas cargas soltas ali, entendeu? Então isso é a tensão superficial da água. Por que eu falei tudo isso aí, sendo que eu estou querendo falar de sabões e detergentes? Por causa disso aqui, ó. Os sabões e os detergentes, a função deles é quebrar essa película da água, é romper essa tensão superficial. Tanto é que eles são chamados de agentes tensoativos, porque eles vão quebrar a tensão que existe entre as moléculas de água. Não é isso? E aí, o que eles fazem? Eles têm essa propriedade anfifílica de interagir tanto com a água quanto com a gordura. Lembra da história do álcool etílico, do álcool na gasolina. Não é isso? Os sabões e detergentes, essa propriedade anfifílica é porque eles têm uma parte apolar, que é a parte da cadeia carbônica, igual do álcool, e a parte polar, que é a parte onde você tem aí uma hidroxila, onde você tem aí um radical com cargas negativas e positivas, é quando você tem aí oxigênio, que dá a diferença de eletronegatividade, né? Aí falando especificamente de sabões e detergentes. O sabão é um sal orgânico e o detergente é um sal sulfônico, né? De ácido sulfônico, né? Então, assim, você vai ter uma parte hidrofóbica, que é a polar,
hidrofobia, né? Medo de água. E a parte hidrofílica, que gosta de água, que é a parte polar, né? E aí, esses sabões e detergentes, ó, olha a estrutura de um sabão aí, ó. O que você está vendo aqui que nós acabamos de estudar? O sal orgânico, ó. Olha aqui, você tem uma cadeia carbônica, tá vendo? Você tem uma cadeia carbônica, aqui na ponta você tem um C dupla O, O. Você reagiu esse cara com uma base inorgânica. Aí você formou um sal, né? Um sal orgânico. Esse sal orgânico aqui, ó, essa cabeça aqui da molécula, não precisa ser de sódio, não. Não precisa ser de sódio, não. Você perguntar aí, você precisa ser necessariamente o hidróxido de sódio. Não. O hidróxido de sódio, ele é muito utilizado para fazer sabão. Quem faz sabão em casa, gente, ou quem conhece gente que faz, tem parente que conhece, né? Eu lembro que tem um pessoal aí que veio do interior, né? No interior a gente faz muito isso, o pessoal faz muito sabão, né? Porque usa banha ali de porco e tal. Mas por que se usa soda cáustica? Primeiro, porque é fácil de você comprar, você compra no supermercado, mesmo que ela não tenha um grau de pureza alto, e ela é mais barata. Agora, vai comprar um hidróxido de potássio. Primeiro que você não acha no supermercado. Segundo que você não vai achar com grau de pureza baixo. Então vai ser caro. Entendeu? Então por isso que se usa soda cáustica, tá? Mas segundo a sua pergunta aí, não. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém, né, já teve a oportunidade de ver graxa, por exemplo, graxa mesmo, de portão. Você vai passar graxa em metal, né? Você vai passar naquela dobradiça do portão ali e passa um pouco de graxa. Gente, a graxa é um óleo misturado com sabão, né? Você pode falar assim, professor, você está louco, mas eu fiz esse teste, eu fazia esse teste quando eu trabalhava em laboratório, que a gente pegava, esquentava a graxa e aí a graxa derretia. Quando derretia, ficava um pozinho, que é o sabão, e caía o óleo, entendeu? Então a graxa, ela é resultado de um sabão. E o sabão não é um sabão de sódio, é normalmente um sabão de lítio ou um sabão de potássio, que são sabões especiais. São sabões que têm uma característica anfifílica bem aguçada, entendeu? Então não é só o sódio não, tá? Pode ser de lítio, pode ser de potássio. Isso aí vai depender muito da aplicação. Sabão comum de casa não. Como é que faz sabão em casa, gente? Você pega aquele óleo usado, não é isso? Né? Ah, a diferença do óleo, né? O que é o óleo, o que é a gordura? Lembra que eu falei das questões das insaturações, né? Que o óleo, ele tem um ponto de ebulição mais baixo. Agora já dá para falar. O óleo, ele tem um ponto de ebulição mais baixo que a gordura. Como é que eu sei disso? Porque na temperatura ambiente o óleo é líquido e a gordura é sólida. Então, por isso que o ponto de ebulição é mais baixo. Ou ponto de fusão, perdão, o ponto de fusão aí no caso, né, que é a passagem de sólido para líquido. E por que no caso do óleo, o ponto de fusão é mais baixo? Porque nas moléculas de óleo, você tem insaturações na cadeia. Nessa parte da cadeia, deixa eu usar isso aqui como exemplo, nessa parte da cadeia aqui, você tem ligações duplas. Aí lembra da questão da aproximação que eu falei, né, das moléculas? Quando tem ligações duplas ou triplas, você deforma a molécula. Então ela não consegue se aproximar direito. Aí o ponto de fusão vai lá para baixo, entendeu? Já no caso da gordura, você tem o quê? Cadeias saturadas. Então elas são perfeitinhas. Aí uma molécula consegue encaixar direitinho numa outra. Por isso que o ponto de fusão das gorduras é maior. Por isso que a gordura é sólida na temperatura ambiente. Mas não fica muito tempo, né? Se dá uma esquentadinha, ela derrete. Não é isso? Então percebeu o sabão, a ação dele? Ó, ele tem uma parte hidrofóbica e tem uma parte hidrofílica. Ele é anfifílico, ele tem uma parte apolar e uma parte polar na molécula. Não é isso? Já eu vou falar da interação. E os detergentes? O que são os detergentes? Via de regra, detergentes, eu já fiz muito isso aqui, né? Para mim mesmo, fazia para casa. Detergente, eu pegava ácido sulfônico, tá? Ó, lembra, por isso que eu falei com vocês que eu tinha que ter falado do ácido sulfônico. Porque senão eu ia jogar esse troço aqui agora, vocês iam ficar, ué, pessoal, o que é isso? Eu não vi isso aí na Química Orgânica. Não está no programa falando de compostos sulfurados, mas eu tenho que falar por causa da ação do detergente. Né? Então, o que é o detergente? É o resultado da reação de um ácido sulfônico com soda cáustica. Aí se você me perguntar, pessoal, mas só soda cáustica? Não. Pode ser soda cáustica, pode ser hidróxido de lítio, hidróxido de potássio. É porque a soda cáustica é mais barata, é mais comum. Entendeu? E aí você vai formar um sal, né? Você vai formar um sulfonato de sódio. Né? Porque sulfônico, tira aí, bota ato, vira sulfonato, né? Se for benzeno sulfônico, vira benzeno sulfonato. Não é isso? Não é.
Porque aqui, normalmente, a cadeia carbônica aqui é uma cadeia grande, com vários carbonos. Ácidos graxos, né? 15, 16, 20, 30 carbonos, tá bom? E aí você tem a parte polar e você tem a parte apolar. A parte apolar é hidrofóbica e a parte polar é hidrofílica, tudo bem? E aí, como que isso age? Ó, isso age da seguinte forma. A parte apolar do sabão do detergente vai interagir com a gordura, é aquela cadeia carbônica, né? Quando você vai lavar uma louça, por exemplo, né? Então, quando você vai lavar a louça, bota lá, por exemplo, uma bandeja para assar uma carne, aí fica aquela gordura e tal. Aí você pega aquela bandeja ali agora e joga um pouquinho de detergente, não é isso? Com o tempo, se você observar, você vai perceber que vai formando umas bolhas, né, de gordura em cima. Por que isso? Porque a parte apolar da molécula vai interagir com a gordura e a parte polar vai interagir com a água. Isso aí vão formar o que a gente chama de micelas. E a micela, ela tem essa característica aqui, ó. Olha só que interessante. Isso aqui é uma micela de sabão de detergente interagindo aí com a gordura, com a água. Principalmente os detergentes, é que eles formam isso aqui com mais nitidez, né? Por isso que o detergente forma essas bolhas na superfície, entendeu? Porque forma as micelas. Aquilo ali são micelas. Só que se você analisar a micela de nível microscópico, né, você veria as molequinhas. Mas é nível macroscópico, você vê aquelas rodelas, né, aquelas bolhão de gordura. Então, o que está acontecendo aqui na micela? Ó, você tem uma gordura, certo? Aí chega o detergente. A parte apolar ou hidrofóbica do detergente vai interagir com a gordura. Aqui, ó, é para representar, sabe o que, gente? Esse vermelhinho aqui, ó, o amarelinho seria a parte apolar do detergente e esse maisinho aqui é a parte polar, é aquela cabeça do detergente. É onde você tem um SO3 com Na, SO3 com lítio, ou no caso dos sabões aí, se fosse o caso dos sabões, aquela parte que tem um C dupla O e um cátion ali, entendeu? E isso aqui vai interagir com a água. Isso aqui, gente, essa bolinha azul aqui negativa, com as duas bolinhas meio avermelhada, meio roseada aqui, isso aqui é para representar os átomos de hidrogênio, tá bom? Então, ó, o que acontece? O oxigênio da água interage com a parte positiva, né, com a parte polar da molécula do detergente. E aí, quando você passa água nesse troço todo, você vai arrastando todo mundo. Então, quando eu falei com vocês que vocês usam essas propriedades todos os dias, vocês usam todos os dias. Todo dia a gente lava louça em casa, né? Aquela louça gordurada, você pega ali o detergente, passa o detergente, né? Isso, limpa e tal, aí fica aquela louça direitinho de novo, porque ela vai grudando, né? Se você usar prato de porcelana ou de vidro, ela vai grudando ali nas paredes, né? Isso, e aí você passa o detergente, né? Então isso aí é a ação dos sabões e detergentes. Essa leitura está na apostila de vocês, está bem completa, né? Aqui eu só coloquei as fotos para a gente poder discutir, certo? E aí, gente, o seguinte, densidade. Vou fechar em densidade, tá? Vou fechar em densidade, que a aula que vem a gente pega a parte de a definição ácidos e bases na química orgânica, tá bom? Densidade é muito simples. A gente vai ver que, via de regra, os alcanos, eles são menos densos que a água, tudo bem? Então, os alcanos leves, por exemplo, né? Eles são formados por átomos de carbono e hidrogênio, não é isso? Tipo de força intermolecular deles é Van der Waals ou dipolo induzido, porque são moléculas apolares. Então, via de regra, os alcanos, né, os compostos orgânicos, eles normalmente são menos densos do que a água. Então, ali, ó, então a foto de um derramamento de óleo, tudo bem? Então, forma aquela cobertura, né? Por exemplo, é muito perigoso quando se fala de incêndio que trabalha, deixa eu voltar aqui para você, né, que isso aí seria o próximo termo. Quando se tem incêndio num derramamento de óleo, por exemplo, derramou o óleo e aí teve um incêndio, né? O que acontece? O fogo fica por cima da água, né? E aí isso é um perigo danado, porque como é que você combate? Por exemplo, vou até uma utilidade pública aí. Você vai fritar alguma coisa em casa. Aí você pega aquele óleo de cozinha ali e bota para esquentar. E esquece. Pô, passou um negócio na televisão que você viu, alguém chamou no WhatsApp, agora é no WhatsApp, né? Chamou no WhatsApp, você começou a conversar, não, pô, você viu fulano tá pegando ciclano que não sei o que, aí começa, né? Aí o óleo tá lá esquentando, tá lá esquentando, tá lá esquentando. O que acontece? Os compostos orgânicos, os óleos principalmente, eles estão chamados ponto de fulgor. Ponto de fulgor é quando ele começa a desprender
algumas moléculas que são inflamáveis. Ou seja, vai pegar fogo. E aí, você deixa o óleo lá esquentando, daqui a pouco, pega fogo na panela. E aí, o que você faz? Né? Como é que o bombeiro, o tio do bombeiro, ensina você a apagar esse fogo? Cuidado, é óleo. Você nunca joga água, tá? Porque se você jogar água, aquele troço vai explodir e pode te pegar em você, aquele óleo pegando fogo, te queimar e vira aquela... O que você tem que fazer? Abafa o caso. Você pega uma tampa e joga em cima. Professor, mas tá pegando fogo. Não esquenta a cabeça. Aquele fogo ali, ele não vai queimar você se você chegar e botar uma tampa em cima. Ou desliga o fogo e deixa acabar de queimar. A não ser que esteja pegando fogo em alguma outra coisa. Aí é outra história. Você tem que arrancar logo dali. Mas não joga água. Porque se você jogar água, o que vai acontecer? O óleo e a água, eles não são miscíveis. Então, quando a água bater no óleo, ela vai expulsar o óleo. Só que o óleo está pegando fogo. Então, ele vai ser expulso junto. Então, muito cuidado, né? Quando você tem esse tipo de incêndio aí, né? Trabalhando na indústria, né? Também, como eu falei com vocês lá no início, eu fiz vários cursos, inclusive de combate a incêndio, apagando esse tipo de incêndio aí, de tanque de óleo. Você tem que ter um cuidado danado. Você nunca joga água ali, ó, na cara do tanque, né? Você tem que ir jogando a água por cima para poder resfriar. Porque se você resfriar, o que vai acontecer? À medida que você for resfriando, aquele fogo ele vai apagar, entendeu? Porque ele vai resfriando, vai perdendo energia até que o fogo apaga. Mas é um processo moroso. Não sei se vocês perceberam que quando você vê aí acidente que começou a pegar fogo no tanque de combustíveis, aconteceu agora, acho que foi em Santos, ano passado, ano retrasado, que eles ficaram lá dias tentando apagar o fogo. Por quê? É normal, quando tem esse tipo de incêndio, você usar o que a gente chama de líquido gerador de espuma, LGE. Você joga isso junto com a água, que é como se fosse um detergente. É uma espécie de um detergente que faz espuma. Porque aí o que acontece? A espuma vai ficando por cima do óleo, fica mais leve do que o óleo, menos densa do que o óleo, e aí por abafamento, a espuma não deixa o oxigênio entrar para continuar pegando fogo, por abafamento, o que acontece? O fogo vai apagar. Só que numa refinaria, num local que armazena combustível, isso aí demora dias. Mas é dias mesmo, às vezes semanas, para você conseguir debelar todo o incêndio que tem ali. Então é muito perigoso, tá, gente? Em casa, tome muito cuidado quando se fala de pegar fogo em óleo, tá bom? Por causa dessa característica da densidade dos óleos, que os óleos geralmente são moléculas grandes, tudo bem? E só para exemplificar aí, ó, compostos orgânicos que são mais densos que a água, normalmente os haletos orgânicos, né? Aqueles que têm o halogênio ligado na cadeia carbônica, eles são mais densos do que a água, ok? Certinho? Gente, eu não vou entrar no grau de ionização aqui que apareceu, porque isso aqui são aí eu já vou falar de ácidos e bases na química orgânica, né? A gente já extrapolou bem aí o nosso horário. Gente, espero que vocês tenham acompanhado. Baixa a apostila, né? Que eu já coloquei lá no estudos. Aí agora está a apostila completa, com toda essa matéria, com os exercícios e com as questões do Enem. Tá? Eu coloquei 30 questões do Enem lá, né? Só dessa parte da matéria. Entendeu? E aí, na semana que vem, nós vamos fechar essa parte de ácidos e bases e eu vou selecionar questões do Enem para a gente trabalhar esse conteúdo todo inicial de química orgânica. Por quê? É muito importante. Esse conteúdo aí, eu percebi que ele cai bastante, né? Esse detalhezinho, a ação do detergente, a propriedade dos compostos orgânicos, característica ácida e básica, ponto de fusão de ebulição, essas coisinhas caem demais. Então, na semana que vem, nós vamos trabalhar esse finalzinho de ácidos e bases e vamos pegar as questões do Enem. Porque depois nós voltamos em eletroquímica, equilíbrio químico e eletroquímica. A gente volta lá na físico-química para fechar e depois a gente pega a orgânica, aí já vai avançar um pouco mais aí com a orgânica. Ok, pessoal? Tudo bem, então? Não deixe de pegar, vou parar a gravação.